passada, mas isso de alguma forma já está insinuado para vocês. As dúvidas que vão surgir a gente vai refazendo, rediscutindo sem problema nenhum. Mas a partir de agora a gente começa a ver como é que eu já formado, dentro da minha psique, eu com o meu superego montado, eu com as formas, com os mecanismos de defesa que são desencadeados cada vez que eu me sinto desconfortável, como é que eu, agora sujeito, olha, isso já precisa ter noção desses conceitos, né? Eu sujeito do meu desejo e não sujeito do desejo do outro, isso a gente vai também melhorar nesse momento, nessa construção dessa segunda fase, estamos entrando na segunda fase do curso de vocês, tá? Como é que eu me posiciono diante dos percalços, atribulações, sofrimentos, angústias, problemas proporcionados pela civilização. Freud escreve esse texto e a intenção de Freud é uma intenção de fazer uma pesquisa social e uma discussão social. Freud está vivendo um momento de pessimismo. Freud está vendo a Europa padecendo do mal de se eleger um Hitler da vida, né? de uma Europa que está sofrendo a maldade das pessoas, uma sociedade que adoece. E o questionamento ao qual ele pretende responder com esse texto é: por que a humanidade pode se tornar tão má? Será que é possível a gente viver um céu na Terra? Essa é a discussão. Então olha como é que ele vai começar a discutir isso, né? Primeiro nós vamos ter um primeiro momento, onde eu vou dar uma introdução sobre o texto para vocês. Depois que a gente introduzir o texto, nós vamos entrar hoje no capítulo 1 e 2, e eu espero que a gente consiga fazer as anotações do capítulo 1 e 2. Tá? A apostila está exatamente nessa sequência. Depois nós vamos discutir no próximo encontro, capítulo 3 e 4, 5 e 6, aí anotações sobre esses 4 capítulos. E depois, por último, o 7 e 8. Não falei que era vinha? Daniel, tá gravando. Oi, Daniel. Ah, já está gravando. A Andresa já deixou gravando. Depois eu corto a parte montando. Não, porque eu pedi para o André pegar uma cadeira. Não, já dá só mais uma, né? Eu falei, não, a Daniela pode chegar. Então, gente, nós vamos caminhar nessa discussão e vamos primeiro entender aqui esse texto. Olha só, qual que é o sentido da civilização em geral? O Mal-Estar da Civilização, que Freud escreveu no verão de 1929, compara as vidas humanas civilizadas e selvagens a fim de refletir sobre o sentido da civilização em geral. Se eu, psique, eu ser, que tem um sistema somático, né? Tenho o meu corpo somático, minha soma, e eu tenho a minha psique. Como é que eu lido com o contato com o outro? Né? A gente tem aí outros teóricos que trabalham nas ciências sociais que vão falar do homem selvagem, do homem natural, o homem que não tendo contato com a sociedade, ele é puro, ele não erra. Nós vamos ver Rousseau falando desse homem natural, que é um homem que está tudo certinho, que não existe essa figura de erro porque ele não tem contato com outro homem. O preço de se viver em comunidade é o preço de se errar, da perversão, da maldade, etc. Freud começa essa discussão. A civilização e o que é selvagem são contrastados. Ele começa nessa discussão, vai escrever um texto onde ele vai falar, vai construir, vai reprisar, refalar esses 5 pontos da teoria dele: o conflito edipiano, as teorias de impulsos sexuais, a repressão, o deslocamento e a sublimação. Lembrando que quando se trata desses 5 elementos, nós estamos falando de todo o sofrimento psíquico. A ênfase toda do texto de Freud é sobre a impossibilidade, por isso é um mal-estar, a impossibilidade de nós não termos sofrimento. Então, quando a gente busca não estar doente, a gente pode buscar não estar doente do corpo, mas das emoções nós vamos sempre ter algum nível de sofrimento. Por isso que todo esse texto aqui vai nos preparar para a compreensão de uma palavra chamada patos. Porque o próximo passo é a psicopatologia do cotidiano, e aí nós vamos entrar nas patologias, as estruturas, a neurose, a psicose, perversão e assim por diante. Para a gente compreender o que vem para o consultório, ou como nós vamos para o consultório, o que traz essa demanda psíquica, por que as pessoas adoecem emocionalmente. Essa passa a ser a discussão. Tá? Então, isso tudo vai exigir que nós comecemos a tratar um pouquinho mais profundamente desses temas que vocês já conhecem. Né? Então nós temos aqui a repressão, o deslocamento, a sublimação, que são defesas do ego, estudamos já isso.
A questão dos impulsos sexuais, já estudamos isso. Impulso sexual não diz respeito à sexualidade tal qual nós conhecemos, né, na questão da civilização, não diz respeito a atos sexuais, atos eróticos, libidinais, mas diz respeito à sexualidade dentro da teoria psicanalítica, que é todo o viver que evoca, que arranca de dentro da gente libido. Né? E o que é libido? Desejo, prazer. E a questão do conflito edipiano nós vimos também, toda aquela triangulação, a gente tem falado sobre isso esses dias todos, certo? Então, os aspectos neuróticos da própria sociedade. Se até agora a gente estava vendo a neurose, um pouquinho da neurose dentro de um indivíduo, e agora como é que esse indivíduo que carrega sofrimento, como é que ele expressa isso? Como é que isso vai acontecer no campo da sociedade? Considerando que antes Freud estava interessado em neuróticos específicos, pode-se dizer que em mal-estar da civilização, Freud expande seu interesse para identificar os aspectos neuróticos da própria sociedade. E nesse texto, ele está aprimorando conceitos que ele construiu num outro texto, que a gente não vai discutir, que é Além do Princípio do Prazer. Olha, esse texto é de 1930, 1929 e 1930, o mal-estar da civilização. Em 1920, Freud lança alicerces para a discussão de que nós não buscamos na Terra um céu. Nós não buscamos só prazer. As pessoas vivem também pelo desprazer. Essa é uma discussão que ele vai trazer nesse texto. Olha, Freud revisou a sua tese anterior de que os seres humanos são movidos por um desejo de satisfação erótica. Lembra quando a gente viu na questão do narcisismo? A questão da satisfação, há uma busca de satisfação o tempo todo. O narcisismo nada mais é do que uma busca de uma satisfação primária que eu tive em determinado momento da minha vida, e esse determinado momento é 3 meses, 4 meses, 6 meses, até 18 meses de vida, podendo estender até 3 anos, mas assim, um período narcísico em que eu me compreendia como alguém dentro de mim. O que é isso que eu estou vendo ali no meio da mesa que eu não tomei? Ah, que bom que você parou, ó, gente. A Ruth preparou um cappuccino. Nossa, que chique! Ruth do céu! Ainda bem, não, isso tem que pagar. Vou até tomar um café aqui para sobrar espaço para tomar um café. Se não sobrar cappuccino para eu tomar, vai dar dor de barriga em todo mundo. Tudo de perto de mim, então. Brincadeira. Eu vi assim e falei assim, eu acho que eu conheço esse espírito. Olha só, nesse texto aqui, além do princípio do prazer, que é um texto riquíssimo também, que a gente vai estudar, Freud fala da pulsão de morte. Até aqui ele estava construindo a questão de pulsão de vida, lembra? O que leva Freud a construir o termo pulsão de vida? Isso a gente já estudou. Quais as duas outras pulsões que anteriormente ele dividia, depois ele juntou e transformou numa pulsão só, por conta de influência de Jung e uma discussão que estava tendo naquela época? Autopreservação. Autopreservação e Sexual. Letal. sexual, exatamente. A autopreservação e a questão da sexualidade, que ele vai depois chamar isso de apoio. Eu mamo para me nutrir, mas eu mamo porque me dá prazer. Então a teoria da sexualidade, a pulsão sexual e a pulsão de autoconservação. Obrigado, André. E a pulsão de autoconservação. Né? Então essas duas pulsões, Freud depois vai reconstruir para chamá-la de pulsão de vida. Então o que é a pulsão de vida? É exatamente eu ter prazer naquilo que me autoconserva. Agora Freud percebe que essa beleza de a gente querer sua vida não está sozinha. A gente quer morrer, a gente quer matar. As pessoas se matam, as pessoas matam as outras pessoas. E isso é construído no momento em que ele percebe que a história da Europa está saindo de um pós-guerra, Primeira Guerra, está entrando agora na Segunda Guerra Mundial. Então ele vai falar nesse texto sobre a teoria da pulsão de morte que Freud formulou no meio da guerra. Né? E ele encontra agora uma aplicação mais ampla quando ele vai novamente rediscutir. Então, ao rediscutir esse texto, ele escreve esse texto. Entenderam? Para vocês compreenderem, foram 10 anos de espaço. Por isso, muito do que ele disse nesse texto é que ele está melhorando, reconstruindo. Freud revisitava os textos dele o tempo todo. Então, nesse texto, ele vai falar sobre a religião, entre psicanálise e religião, e entre o indivíduo e a civilização. Esse vai ser o contraponto que ele vai fazer. Como é que a psicanálise lida com fenômenos que a religião também lida? Como é que o indivíduo lida, como é que eu traço o caminho desse indivíduo diante de uma civilização? Um pequeno parêntese.
Em que momento a pessoa, em que momento o sujeito é visto como indivíduo na psicanálise? Isso nós vimos também nos assuntos sobre narcisismo. O indivíduo é 3 anos, né? Em que momento eu sou indivíduo? 7 anos? Antes de nascer. Não. Antes de nascer. Porque no momento que eu nasço, eu tive minha primeira clivagem e eu sinto falta. Eu estava completo com a minha mãe, agora eu não estou mais completo, me falta um pedaço. Então, nesse momento que me falta um pedaço, essa individualidade começa a deixar de existir e começa a existir uma sensação de falta. Isso vai ser uma forma de se expressar desejo. Desejo tem a ver com falta. O desejo do neurótico não é desejo puro, não é desejo animal, lembra? Viu isso? Desejo do neurótico é o desejo de desejar. Esse é o caminho que Lacan vai traçar. Tá? Esse é só um parênteses, não é tão focado sobre isso. Então, publicado em 1930, Uma História da Civilização foi o texto mais lido de Freud durante sua vida. Quer dizer, enquanto ele estava em vida, aquilo que a gente chamava, então, a interpretação dos sonhos é o melhor livro de Freud. Vendeu 500 exemplares. Pouquinho. Enquanto que o mais lido, não me pergunta quantos ele vendeu, que eu não sei, né? Ele resgata isso fácil, o Dr. Google está aí, a gente descobre, né? Mas, já me antecipei, falei, então quantos, já que eu falei que vendeu 500 exemplares da interpretação do sonho, aí quantos vendeu? Não sei, eu tive a curiosidade de descobrir, né? De perguntar. Mas o que eu posso dizer é que enquanto ele estava em vida, foi o livro que mais se vendeu. Por quê? Porque a sociedade estava buscando explicações. Como é que a gente explica pessoas se tornarem tão más, pessoas matarem outras, pessoas irem para a guerra, pessoas utilizarem outras? Como é que a gente explica a pulsão de morte? Já que você está falando, isso para Freud, já que você está falando tanto de pulsão de vida, as pessoas vivem pela sexualidade, pela autoconservação, como é que se explica agora as pessoas matarem? O que isso tem a ver com autoconservação e com desejo de prazer, sexualidade? E aí ele vai construir teoria sobre isso. Então, nesse texto, ele faz uma análise oficial da cultura e da civilização humana. E aí tem aqui, está falando mais ou menos do contexto histórico, né? A questão de 1933, quando Hitler é eleito, e na Alemanha, e aí começa toda aquela perseguição que a gente já conhece bem da Segunda Guerra. E aí entramos então no primeiro capítulo. Antes de a gente entrar no primeiro capítulo, querem perguntar alguma coisa sobre o livro em si? Querem fazer alguma observaçãozinha? Esse livro? É. É uma que eu não li. Eu fui hoje despreparado para essa. Certo. Mas aí você vai ler e você vai. Com certeza. Assim, você vai gostar. Principalmente que tem bastante a ver com a área de vocês, que todos de alguma forma estão ligados a questões de valores, questões filosóficas, religiosas, teológicas, e esse livro traz esse aspecto. O primeiro capítulo dele ele trata desse tema aqui, ó. Sentimento oceânico. Antes de eu avançar, o que vocês imaginariam pelo próprio nome? Eu já falei um pouco sobre isso. Ó. E o problema foi esse, né? Mas se eu não tivesse falado, vamos fazer de conta, o que dá para a gente imaginar sobre sentimento oceânico? Sentimento infinito? Intrauterino. Infinito, vai ser o sentimento intrauterino. O que mais? Sentimento oceânico. Umas entranhas. É um sentimento de Leveza. É mais que a leveza, porque a leveza é uma sensação de que eu estou leve. O sentimento oceânico é um sentimento de eu não tenho limite, eu não estou limitado. É bom a gente compreender essa expressão, porque quando a gente for discutir o que significa para a psicanálise o gozo, e vocês precisam sair desse curso sabendo o que significa isso, a palavra gozo. Lacan vai ter 2 momentos, inicialmente ele vai trazer o nome de palavra gozo, termo jurídico de uso, né? Gozo, uso, e depois ele vai trazer o gozo mais, o gozo que ele vai chamar o gozo ou gozo mítico, a gente vai depurar tudo isso. O gozo é o medo de se voltar a isso aqui, porque nesse momento de sentimento oceânico, que seria maravilhoso, eu não sou mais alguém, eu deixo de ser indivíduo, eu me misturo e passo a ser parte de algo que eu quero tanto. Então, a discussão que Freud vai trazer, ele é impulsionado por um colega dele, que vai começar a perguntar assim, falar assim, olha, eu sei que você é contra a religião, para falar para Freud, eu sei que ele leu sobre a ilusão da religião, a religião como
ilusão. E ele fala assim, eu não discordo daquilo que você está colocando, mas você não acha que existe dentro de todo mundo um sentimento oceânico, uma sensação de plenitude, uma busca que está acima da religião, que remete mais a Deus em si? E Freud começa a buscar isso. Fala assim, de onde vem essa busca, esse desejo? Então no primeiro capítulo ele vai falar exatamente sobre isso. Então olha lá, isso é Freud, isso é o próprio texto, né? Então, como é que eu vou fazer agora? Vamos ver se eu consigo padronizar. Toda vez que eu entrar nessa tela preta é uma citação. Então, só vou ter 3 citações básicas nesse primeiro capítulo, depois mais uma no segundo capítulo. É impossível fugir da impressão de que as pessoas comumente empregam falsos padrões de avaliação. Isto é, que buscam poder, sucesso e riqueza para elas mesmas e os admiram nos outros, subestimando tudo aquilo que verdadeiramente tem valor na vida. Então Freud começa a dizer isso. É impossível fugir da impressão de que pessoas fazem o quê? Estabelece um padrão ideal, como se a vida fosse isso, como se a vida fosse eu ter dinheiro, eu ter status, eu estar bem com todo mundo, eu ter amigos. E se esquece que a vida é mais simples. E essa simplicidade se torna muito complexa. Basta a gente entender o seguinte, eu posso muitas vezes estar morrendo para pagar um carro do ano, para pagar uma viagem pelo mundo, e de repente, no momento que de fato eu estou morrendo, a única coisa que interessa é respirar. Então assim, a vida é composta de coisas muito, muito, muito essenciais, e a gente traz outros conceitos. É isso que o Freud começa a dizer, certo? Então olha só, ele começa a sensação de infinitude e unidade sentida entre o ego e o mundo exterior. Volto à pergunta que eu fiz agora há pouco. Em que momento da nossa história Freud vai dizer que nós somos indivíduos? No momento oceânico. A conclusão que ele vai chegar é isso. Houve um momento, deve ter havido um momento na nossa história em que o nosso ego e o mundo exterior estavam unos. Era uma coisa só. Não havia distensão, discordância, desapontamento, não havia nada disso. Em que momento isso acontece? A discussão toda vai ser a questão do útero materno. Naquele momento eu não tinha um mundo fora e um mundo dentro. Naquele momento havia só o mundo no qual eu estava inserido. Por isso que o sentimento oceânico é um sentimento de não tem limites. Eu não tenho entraves, eu não tenho limitações. Eu não tenho o que dizer, eu tenho que ser desse jeito, mas quero ser de outro jeito. Entenderam a construção que ele vai trazer? Ok? Então eu tenho aqui, esse aqui é o Romain Rolland, né, que é o que vai trazer essa pergunta para Freud. Ele vai dizer assim, um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé. Quer dizer, esse sentimento oceânico, que é essa aqui, né? Sensação de infinitude e unidade sentida entre o ego e o mundo exterior. Né? Esse sentimento é um fato puramente subjetivo, só está no indivíduo. E não um artigo de fé, não é uma crença em uma determinada igreja, uma determinada religião. Ele não indica uma lealdade a uma religião específica, mas em vez disso aponta para a origem, olha só, do sentimento religioso nos seres humanos. Por que todos os seres humanos têm sensação, desejo de buscar Deus? Seja muçulmano buscar lá, os hindus saem buscando várias entidades, mas vai ter uma mais forte que a outra, vai ter a construção de que todos são parte do mesmo, o panteísmo, o budismo busca uma elevação espiritual, os cristãos buscam Jeová, o judeu também, né, religião judaico-cristã, mas todas as religiões do mundo, todas que a gente mencionar, tem essa sensação de um ser superior ou de uma superação. Ele sai buscando isso, né? Igrejas, instituições religiosas são hábeis em canalizar esses sentimentos e sistemas de crenças, mas não podem criá-lo. Então, o Rolland está dizendo assim, as igrejas utilizam esse sentimento, mas eles não criam esse sentimento, ele é muito anterior. E ele põe isso para Freud, e Freud começa a investigar isso. Essa é a busca que ele vai fazer nesse texto. É ele que escreve as cartas aqui. Sim, exatamente. É o Rolland. Você poderia acabar com todas as religiões, mas não poderia acabar com o sentimento. Se acabasse com todas as religiões, o sentimento continuaria. E a gente vê isso, por exemplo, a experiência da União Soviética, né? Quando tenta tornar aquela sociedade ateia, o sentimento religioso não vai embora.
ainda que tente padronizar uma religião só, aquela coisa, né? O sentimento ele está acima da religião em si. É algo que é do nascimento. E essa passa a ser a exploração dele, né? Então, para o seu colega, um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé. Ele não indica a lealdade a uma religião específica, mas em vez disso aponta para a origem do sentimento religioso dos seres humanos. É o texto que a gente leu agora há pouco. Isso seria a busca do autor dessa carta para Freud. Freud não pôde atestar ter experimentado esse sentimento oceânico. Então, Freud vai dizer assim, eu não me lembro de ter essa sensação. Freud é ateu. E eu tenho uma teoria sobre o ateísmo de Freud, né? É a mesma teoria de que eu tenho porque ele também não podia declarar tanto que ele era judeu. Ele escreve sobre Moisés e o monoteísmo, ele apresenta alguns comportamentos que a gente poderia dizer de certa forma supersticiosos, uma certa reverência à cultura, aos mitos, o conhecimento de tudo isso, e uma correspondência constante com Fliess, né? E tem um momento que ele pede para que Fliess faça oração por ele, ele é um ateu declarado, e pede para que alguém ore por ele, intermedie entre ele e Deus. Eu acho que na verdade Freud precisava ser ateu. Essa é uma construção minha, pelo pouco que eu li dele. Ele precisava ser ateu num mundo onde, se ele aceitasse uma religiosidade, teria que ser a dele, judeu. E naquele mundo que já é contra o judeu, ainda ele firmar a fé dele, aí ele colocaria a teoria dele em risco. Então acho que por amor à teoria dele, ele recusou-se e se colocou como ateu. E é uma defesa dele, né? Eu acho que é uma defesa dele. Ele não conseguiu superar isso. Para Jung era mais fácil superar. Jung era rico, Jung era suíço, não precisava da aprovação tanto da sociedade, e aí nesse caminho ele assumiu uma religiosidade, fazer um grupo, o Círculo de Orion, de Orion mesmo, né? Ele faz o Círculo de Orion, onde reúne pessoas de várias religiões e começa a discutir isso. Para ele era simples, né? Não era, para Freud é mais complicado. Até porque seus pais também, segundo que oriam um assunto sobre Jung, eram protestantes. Jung? Jung é Aí era uma pastor. mistureba. O pai é pastor e a mãe sensitiva. Ele convivia era mais ou menos assim. Sábado, domingo estava na igreja. E o pai protestante, pastor. E durante a semana a mãe fazia aquelas mesas de espiritismo em casa. Era a avó conversando com o avô morto em casa. Então ele tinha esses... Jung ficou... Não se dividiu. Esse que é interessante. Ele juntou tudo isso e ele falou assim, olha, todas as religiões carregam esse sentimento religioso. Então aí ele vai trazer outros conceitos, questão do inconsciente coletivo. Jung vai ser muito maduro nessa percepção. Então quando as pessoas buscam um viés, uma aceitação da religiosidade, Jung é mais fácil, né? Para todas as religiosidades. Porque ele não questiona, ele não invalida, ele não ataca. Freud já critica, mas é muito importante que a gente entenda assim, Freud não critica Deus, ele nem analisa isso. Quando ele fala da religião como ilusão, ele não está dizendo que a religião é ruim, ele está dizendo que a religião é necessária. A gente vai ver um pouco dessa discussão dele, mas ela é necessária, só que assim, é uma necessidade que só existe, ela existe, e a religião, não é a religiosidade, a religião, ela de certa forma invalida e infantiliza as pessoas. Então, ao invés da pessoa falar assim, olha, eu não tomo café porque eu não gosto de tomar café, ou porque eu acho que faz mal, eu não tomo café porque é pecado. Quando eu faço isso, eu deleguei o meu desejo a um outro ser. Ou quando eu negocio com Deus, eu falo assim, olha, eu faço tal coisa para você fazer tal coisa. E Freud vai dizer assim, você está colocando esse ser que é o Criador do mundo, tão supremo, no mesmo nível seu, e está chantageando ele. Chantagem você faz igual a você. Agora, você vai chantagear um ser tão elevado? Então Freud começa a criticar não a teologia em si, mas esse comportamento humano, quando o indivíduo fica negociando. E ele vai dizer assim, isso tem um papel neurótico. E aí a gente vai ter um dia que a gente vai discutir sobre a neurose obsessiva, a gente vai perceber o quanto a neurose obsessiva e religião tem. Você estava na aula sobre neurose obsessiva, não estava? Não. A gente falou sobre isso? Porque vai ter um módulo que a gente vai discutir isso. Você estava? Eu me lembro que tinha um de vocês nessa aula. A neurose obsessiva e a religião, as duas se juntam assim, um adere ao outro. Tem uma expressão para isso, eu esqueci. Mas um adere ao outro. Quer dizer, o neurótico obsessivo que vivencia
culpa, sentimento de culpa, medo de errar, precisa de limites, precisa se purificar, porque o neurótico obsessivo sempre está purgando um erro, uma sujeira da sua infância, muito infantil, e agora quando ele chega para a religião e vê com uma lei rígida, com proibições, aí está perfeito para ele, né? Existe o assunto do futuro. Então, em geral, o ego percebe linhas nítidas e claras de demarcação como mundo externo. Olha, se eu busco um comportamento, um sentimento oceânico, eu já estou na contramão do ego. Para eu existir, para que o meu ego exista, o primeiro caminho foi a demarcação de limite. Porque se eu não limitar o meu ego, o meu eu me misturo com o de todo mundo. Por isso que eu falei, comportamento oceânico, nesse sentido, seria o quê? Eu não tenho limite. Eu deixo de ser Orlando. Eu passo a ser tudo. Se a gente buscasse aqui o hinduísmo, seria esse panteísmo, né? Deus é tudo, tudo é Deus. Olha essa perspectiva religiosa. O meu Deus saúda, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti, né? É a saudação hindu. Namastê. Né? Namastê. Quer dizer, quando a gente faz esse cumprimento, o que você está trazendo? Você não é um ser, você é uma parte de um todo. Esse caminho lindo, né? Ele deixa de contemplar o meu ego. Eu sou uma pessoa com os meus próprios desejos, com as minhas necessidades criadas por mim e com a minha singularidade. Então ele vai contrastar. Ego não tem a ver com comportamento oceânico. Ele não está dizendo que os dois não existem. O que ele está dizendo é que quando o ego existe, ele luta contra esse sentimento oceânico. Então se eu, com uma estrutura de ego, fico tentando vivenciar esse momento de plenitude, eu tenho que abrir mão dos limites dos quais eu tenho. Então ele começa a falar, isso vai trazer sofrimento. Ele está dizendo, não existe isso. Isso traz sofrimento, isso traz angústia. Porque eu, por um lado, vou querer ter minha identidade, por outro lado, eu tenho que abrir mão da minha identidade. Por amor, o ego se permite então ser invadido. Olha, somente no auge do amor, o ego conscientemente permite que essa fronteira se torne mais fluida e permeável, sem se sentir ameaçado. Então, na minha construção narcísica, a gente já viu isso, eu me permito, por amor à mãe agora, lembra que a gente falou assim que o narcisismo secundário ele tem essa permissão de amar, e o amor é construído por relacionamento. Então eu não tenho um ser que ama a si mesmo. Isso seria narcisismo. Mais que isso, se eu nem me construir como ser, eu estou uma instância anterior ao narcisismo. Qual é a anterior ao narcisismo? Alterotismo. O alterotismo, uma situação anobjetal. Então, no caminho da minha construção do meu ego, eu caminhei do anobjetal para um ego bem primitivo, onde eu internalizei tudo para dentro de mim, construí tudo aqui, e agora eu começo a construir relações objetais. Por amor, eu me permito ser invadido por aquilo que não sou eu. As relações objetais começam a acontecer. Então Freud vai reprisando isso tudo que ele estava falando sobre o narcisismo. O amor precoce, prematuro, seria então uma experiência de inexistência. Olha só, ficou inexistência, ficou bonito escrito ali, com 2x, né? Aqui é um S, tá, gente? Faz de conta que foi de propósito. Mas olha, essa distinção entre interior e exterior é uma parte crucial no processo de desenvolvimento psicológico, permitindo ao ego reconhecer uma realidade separada de si mesmo. O que me diferencia de uma pessoa que está em crise? Crise de um comportamento delirante. Por exemplo, eu vou trabalhar e de repente eu tenho um surto, uma crise no meu trabalho por conta do comportamento de alguém. Naquele momento em que alguém faz algo, não fui eu que fiz, alguém fez algo, isso me invadiu, olha o que aconteceu. A distinção entre interior e exterior é crucial no desenvolvimento que me permite reconhecer a realidade separada de si mesmo. É muito importante, nas crises, para eu fugir da crise, eu entender quem sou eu e quem é o outro. Se alguém me agride, se alguém me ofende, me xinga, o Karnal tem uma palestra sobre isso que é maravilhosa, eu não me lembro qual é a palestra dele, o nome, mas assim, onde ele fala isso, ele fala assim, eu estou andando na rua, o pessoal fala, oi careca, eu tenho duas soluções, eu sou careca e ele me chamou de careca, está tudo certo.
Ou eu não sou careca e ele me chamou de careca, ele é cego. Eu não tenho que me ofender. E ele vai dizer, se eu me ofendo, é porque eu estou contrariando alguma coisa. Se ele me chamou de careca, qual é o problema? Se eu sou careca. O carnal não tem cabelo. Então, André, você viu essa palestra dele? Eu vi. Você viu essa palestra? É bem interessante. Isso é esse processo. Se eu dou conta de entender que o meu mundo é meu mundo, e eu consigo ter essa identificação de que o mundo do outro é o do outro, o lixo do outro, o regurgitar do outro, a agressão do outro, é dele, não é minha. Quando eu faço esse caminho é super maduro. Difícil, mas é maduro. Mas quando eu deixo isso ser invadido, aí eu deixo de existir sozinho. É isso que ele começa a dizer. Olha, numa fase inicial de desenvolvimento, o ego inicial. Então, o ego tinha um sentimento abrangente, quase sem limites do mundo ao seu redor. Com a maturidade vem um senso de realidade, porque o ego delimita-se do mundo exterior. Então significa que no momento em que eu começo a ser invadido pelo outro, eu estou sendo imaturo. Mas então eu estou sendo imaturo em que sentido? No sentido neurótico. Todas as vezes que o nosso ego enfrenta alguma coisa que ele precisa reagir, nós buscamos muitas vezes soluções antigas. Quais foram as primeiras soluções que eu tinha? No momento em que eu não estava me construindo como pessoa independente, eu estava sendo invadido, aí desencadeio, naquela época, quando eu era bebê, soluções. Essas são soluções que a gente vai dizer que são problemáticas. Aí eu posso me identificar, projetar, negar, são aqueles mecanismos de defesa que a gente já viu. Certo? Então ele está falando, ainda dentro dessa perspectiva, porque ele está discutindo isso. Será que existe sentimento oceânico, onde eu perco os meus limites, onde eu não tenho o limite do meu ego? Ele fala assim, olha, é complicado, porque quando eu trago esse sentido de sentimento oceânico para um ego maduro, eu estou trazendo conceitos muito antigos em que o ego não estava maduro, que é doentio. Estão acompanhando o raciocínio dele? Sim? Primeiros estágios de desenvolvimento psicológico. Primeiros estágios de desenvolvimento psicológicos. É sólida. Me pergunta isso. É sólida? Mas é porque ficou tão estranho. Primeiros estágios de desenvolvimento é sólida. Em outras palavras, daqui a pouco eu entendo que se eu escrevi errado. São sólidos, né? São sólidos, né? Ou assim. Depois a gente descobre se eu errei ou não. Em outras palavras, podemos descrever estados de espíritos que já não nos habitam. Aqui ele começa a discutir o seguinte: se eu me vejo como estático, e ele vai fazer a comparação com a cidade romana, né? Se eu me vejo como estático, será que eu consigo segmentar? Por exemplo, se eu falo assim, conheço Londrina. Ah, você conhece Londrina? Conheço. E eu começo a andar por Londrina, então agora eu recuo no tempo. E eu volto para Londrina de 80 anos atrás. Eu vou conhecer aquela Londrina? E ele vai começar, mas se eu conheço aquela Londrina, eu conheço a Londrina de hoje? Ele vai dizer assim, que eu posso existir eu posso existir em vários momentos, com várias lembranças, e esses conhecimentos não se opõem, não se contrapõem, e detalhe, não se substituem. Então, o fato da Londrina hoje ser o tamanho que tem, isso não substitui o fato de que um dia ela teve menos habitantes, foi menor. As duas realidades, que em tempos diferentes, elas coexistem, depende de quando eu falo. Transporta isso para uma pessoa. Quando eu converso com alguém, e alguém me traz a sua história da infância, ele vai começar a dizer assim, aquela história da infância não se apagou. Ela está na mente tão vívida como se estivesse acontecendo hoje. Mas hoje aquela memória não existe. Então, eu sou aquela pessoa do passado e sou junto dessa pessoa do presente. Então, ele começa a fazer uma comparação com isso. Ele vai discutir, fazer todo um trajeto sobre história. Eu conheço Roma, conheço as coisas de Roma. E aí ele vai começar a fazer uma comparação sobre isso. Então, por isso que ele vai falar assim, os primeiros estágios de desenvolvimento, eles são sólidos. Tudo aquilo que eu amadureci, primeira infância, segunda infância, né? Meus primeiros meses, as minhas fases, oral, anal, tal, são sólidos, aconteceram? Se aconteceram, eu posso descrever que agora não está mais em mim. Eu posso descartar como se fosse uma roupa que eu tive, joguei fora, e agora eu sou uma pessoa nova. Ou todas aquelas folhas
que compuseram minha vida me agregam, juntam e formam o que eu sou hoje. Isso é que ele vai começar a discutir. Ele vai dizer, a mente é excepcional porque os sentimentos infantis e adultos, olha só, continuam a coexistir ao longo da vida de uma pessoa. Uma vez que uma memória foi gravada, nunca é apagada. E pode ser chamada para a superfície sob as circunstâncias corretas. Então ele começa a dizer assim, quando eu busco um momento em que eu não existia, eu estou buscando, não é um momento futuro, um momento em que eu não vou existir. Eu estou buscando uma lembrança de um momento, um estágio, uma situação em que eu não estava limitado. Está entendendo? Ele está buscando responder essa pergunta sobre o sentimento oceânico. De onde origina esse desejo que as pessoas têm de significar, de dar sentido à vida, o sentimento de religiosidade? Fala assim, bom, se eu estou buscando isso na minha história, então isso deve ter acontecido já comigo. Quando? Ok? Avanço? Ou está denso demais? Está muito filosófico? Não? E se quando tem resposta? Vai ter. Para Freud tem. Tem. Freud usa outra analogia no campo da arqueologia, descrevendo a escavação das ruínas sobre edifícios atuais. Ele toma Roma, a cidade eterna, como exemplo, apenas para concluir que a analogia é insuficiente porque a mente não pode finalmente ser representada em termos visuais e pictóricos. Lembra que eu falei para vocês sobre a palestra que eu fui dar na semana passada, sobre o inconsciente? E não foi na aula de vocês, foi na aula de quinta-feira. Você estava na aula de quinta? Não vi. Na aula de quinta, Vi no grupo dos teve comentários. até um estressezinho, né, sobre isso. E depois, na de sábado, eu reprisei esse mesmo assunto, né? Porque eu achei que seria bem interessante essa rediscussão. Mas assim, quando eu fui dessa palestra, eu dizia o seguinte, a gente tem uma ilusão de imaginar que o inconsciente é o profundo do consciente, como se eu tivesse o consciente e aqui o inconsciente, essa profundidade. Então basta eu escavar o meu consciente, eu cheguei consciente. E eu falo assim, esse conceito não é freudiano, não é do inconsciente freudiano. Isso pode ser até um conceito mais próximo do conceito junguiano. Mas o conceito freudiano é o conceito de inconsciente como um sistema diferente, com uma lógica diferente. Então, e esse inconsciente, e aí vem aquela pergunta, nós nascemos com o inconsciente ou o inconsciente se forma? Essa pergunta eu fiz para vocês, não fiz? Uhum. E aí lembra da resposta? Freudiano? Constrói. O inconsciente é construído. E em que momento ele é construído? Ele começa a ser construído nos primeiros recalques e ele tem esse fechamento no complexo de Édipo. Então é o momento da clivagem do ego, o meu ego se divide e nessa divisão automaticamente eu tenho essa construção do superego que abafa, que esconde, que recalca aquilo que eu não posso ter conhecimento. São duas estruturas distintas. Aí Freud vai construir a seguinte teoria, não posso imaginar que a mente é como uma cidade velha que agora começa a escavar e consigo descobrir. Não é isso que está acontecendo. Eu, adulto, com os meus... Eu tenho 30 anos, se fosse o Almir, eu ia falar assim com 50 anos de idade. Né? Eu, adulto, com 52 anos de idade, né? Coexisto com os meus desejos de adulto com aquela criança de 1 ano, de 2 anos. Eu coexisto. Aquela criança não é meu passado. Não é um ato de imaturidade. Na verdade, eu coexisto o tempo todo. É isso que são estruturas diferentes, porque aqueles desejos infantis estão recalcados. Se estão recalcados, não estão na minha consciência. Automaticamente vivem sob um outro sistema. É por isso que, por exemplo, se eu discuto com o Euromildes, né? O Euromildes perguntou lá, vocês entenderam a minha dúvida sobre o lanche? Depois ele não chama o Euromildes de Euromildes, né? Mas foi erro do teclado. É porque a resposta foi assim. Eu que dei. Euromildes, Cláudio, né? Eu coloquei Euromildes. Eu falei assim, faltou a vírgula aqui, porque ficou parecendo o Euromildes, claro, eu falei, os dois, aí eu dei os dois, aí escreveu o Tomildes, né? Mas assim, quando a gente faz imagina, eu falei aqui para o Euromildes, vamos fazer de conta que o Euromildes falou assim, o Orlando trocou meu nome, não é Euromildes, é Euromildes, ficou com raiva do Orlando, e aí ele vai me falar, fiquei com raiva de quem? Esqueci até o nome dele, olha, ele me matou, ele esqueceu o meu nome.
quando ele me esqueceu, uma outra estrutura dele, um outro sistema dele, na raiva, me matou. Então ele me odeia? Não, ele pode gostar de mim. Ah, mas Orlando, você está dizendo que se ele te matou, ele não pode gostar de você. São sistemas diferentes. Então todas as vezes que eu tento trazer coerência entre esses dois sistemas, eu estou fazendo esse caminho que Freud está dizendo que não cabe. Eu fazer uma escavação de uma cidade, onde eu vou só aprofundando e falar, aqui está a raiz dessa cidade, a primeira base. O inconsciente não é assim. O inconsciente foi clivado, foi dividido ao meio, mudou toda a linguagem, a forma dele falar sobre isso. Então, quando eu falo em sentimento oceânico, eu não posso estar falando de forma lógica e nem fazer uma busca na minha história lógica consciente. Mas eu devo estar buscando alguma coisa que está nesse mundo paralelo do meu inconsciente, onde a lógica é completamente distinta, onde aqui eu tenho essa construção de ego, superego, de id, e eu posso adentrar esses meus desejos do id que não tem sentido. Você ia falar, Luiz? Não, pula. Ok? Então esse sentimento que você falou da pessoa querer te matar e ela... De amar ao mesmo tempo? E ela amar ao mesmo tempo é a mesma coisa que o ódio e o amor, então. Sim, sim. Os dois não se contrapõem. A grande questão é que nós temos defesa. O que é defesa? Eu não consigo ter o duplo vínculo. O que é o duplo vínculo? Ter dois sentimentos que racionalmente, pelo sistema consciente, não combinam. Então, se eu amo, não... Nesse sistema, se eu amo, não odeio. Mas o meu outro sistema pode odiar. Então eu posso amar a minha mãe e odiá-la. Só que como eu não posso, nesse sistema, admitir o ódio que eu sinto em um determinado momento, eu recalcando aquilo, e aquilo não está então bem recalcado, começam a surgir defesas. E uma das defesas desse tipo de sentimento é o que a gente já estudou, chamada formação reativa. Eu inverto. Então eu amo, e agora eu amo ao contrário, eu odeio ao contrário. O que eu odeio ao contrário? Então eu amo, então eu trago esse sentimento inconsciente de amor, que é um ódio ao contrário, para o consciente e fica um amor em excesso. Tudo que transborda me chama atenção. Tudo que é em excesso me chama atenção. Eu tenho a perspectiva da neurose. E é isso que você está falando. Eu posso estar tendo dois sentimentos, só que eu não estou assumindo que eu tenho outro. Aproveitando o gancho que você falou sobre a brincadeira, muitas pessoas tentam... Eu estava dentro dele, ele queria falar. Só para brincar. Não, mas aí, sobre as brincadeiras que muitos fazem, e tem pessoas que estão vacinadas. E cada dia tem tomado uma vacina. Mas os sentimentos começam a aflorar. Mas eu ponho uma pedra em cima. Isso vai dar problema lá na frente? Talvez sim, talvez não. Porque, sim, porque as pessoas reagem, mas eu tenho outra forma de reagir. O que você vai ter que entender é uma defesa. Isso são defesas que a gente tem. Essas defesas podem ser maduras, de sublimação. Freud discute nesse texto sobre a sublimação. O que é a sublimação? Eu consigo converter aquilo que seria reprovado socialmente em algo útil para mim e para a sociedade. Agora eu tenho defesas imaturas, que são defesas em que eu sou invadido pelo outro, ou que eu agrido de alguma forma ou outra. Eu estava com uma paciente, a paciente mostrando claramente que todas as vezes que alguém desagrada ela hoje, ela é irônica. E eu falei assim, mas por que você precisa ser irônica? Porque eu preciso dar uma resposta, então eu dou uma resposta irônica. Mas você percebe que ao precisar ser irônico, aquilo está mexendo com você, é mais ou menos isso aqui que ele estava falando. Ó. Cadê? Não. Onde eu estava falando de ser invadido? Não é aqui mesmo, né? Não, um pouquinho antes daquela pergunta, acho. Isso daqui, né? Aí, é aí mesmo. Então, todas as vezes que eu preciso que outra pessoa me agride, é porque eu deixei ela me invadir. Se ela me invadiu e eu precisei reagir, então eu não estou conseguindo separar o outro de mim. E o que é a perspectiva do ego? Eu dar conta de entender aquilo que é meu e aquilo que é do outro. É eu me colocar no meu lugar. E a pergunta que a gente pode fazer é, por que você se colocou nesse lugar? Por exemplo, se por exemplo a Elisia me agride, me ofende, ela só vai me ofender se eu me colocar na posição de ofendido.
Mas se ela me ofender e eu não quis essa posição, ela não vai me Eu ofender. tenho feito isso, porque Isso. Esse é um caminho todo maduro. mundo enfrenta esses conflitos. Esse é um caminho maduro. Agora só precisa entender, dentro. Isso é só externo ou dentro? Não, dentro. Perfeito, esse é o caminho. Só que isso não leva a sofrimento. Por quê? Por que não leva a sofrimento? Não vamos perder o foco, Mas o se mal-estar for da civilização. um ser humano com narcisismo adoecido, ele sente, não sente? Não? Por que não? Vocês entenderam a pergunta dela? Uhum. Se o indivíduo estiver no narcisismo, estiver ali trazendo para toda essa situação narcísica, adoecida, e quando alguém o agride, nessa perspectiva narcísica adoecida, é diferente de você falar assim que ele pode adoecer, mas está adoecido. Ele sente? Ele está adoecido. Se ele já está adoecido, ele não sente. Ah, tá. Porque ele tá adoecido, ele só pensa nele. O mundo externo não O existe. investimento é só nele. Aí a única coisa que isso vai reforçar ele ficar mais fechado dentro dele. Nesse sentido, sim. Reforçar. Agora, eu estou no meu narcisismo normal. E aí, no momento em que o mundo se torna desconfortável, aí talvez eu adoeça esse narcisismo e eu saia dessa instância madura e recue para dentro de mim, porque o externo passa a ser desconfortável, aí eu adoeço. Acho que é nesse sentido que você está falando. Também. Por isso que eu estou só diferenciando do que já está doente, que é uma perspectiva de depressão, o depressivo é narcísico, as pessoas podem morrer lá fora, o depressivo não se incomoda com o que está lá fora. É só o sofrimento dele, é como ele está sentindo aquele mundo. Por isso que essa perspectiva, vou te levar para o hospital, você ver pessoas morrendo, sabe o que eles vão dizer? Mas eu estou morrendo e ninguém está vendo. Eu escutei de uma pessoa em depressão uma vez, que o médico propôs para ela isso, e ela falou assim, mas todo mundo está vendo aquela pessoa ali doente. Eu estou com mais dificuldade daquela pessoa e ninguém está me vendo. Pelo contrário, está me criticando e me julgando, não é possível. Não adianta você mostrar uma pessoa morrendo, perdeu um pedaço na perna, E se for o histérico, ainda com a dor na perna. O histérico já é outro caminho, o histérico é o eu tristeza, ele tem que ser mais vítima, ele atingir a depressão é mais complicado. A gente vai discutir isso no futuro. Ficou mais ou menos respondido, irmão? Ficou. Então, talvez devêssemos contentar-nos em afirmar que o que se passou na vida mental pode ser preservado, não sendo necessariamente destruído. E é sempre possível que, mesmo na mente, algo que é antigo seja apagado e absorvido, quer no curso normal das coisas, quer como exceção, a tal ponto que não possa ser restaurado, nem revivecido por meio algum, ou que a preservação em geral dependa de certas condições favoráveis. É possível, mas nada sabemos a esse respeito. Podemos apenas prender-nos ao fato de ser antes regra e não exceção o passado achar-se preservado na vida mental. Então Freud tece a seguinte construção. Não posso garantir, mas o que eu posso garantir? Eu não posso garantir que todas as memórias estão completamente preservadas. Mas o que então que eu posso garantir? Que que o passado está vivo dentro de mim. Então quando eu falo de um sentimento, eu estou falando de um sentimento que já aconteceu dentro de mim, está preso. Eu preciso entender que sentimento é esse. Entenderam a construção que ele faz? Então, quando alguém vai para o consultório, quando alguém adoece, quando alguém, de alguma forma, precisa de algum nível de intervenção, ele está trazendo um passado que é presente dentro dele. Está ali, aquelas memórias não são esquecidas. Isso é comum de ver, eu não quero falar de passado. Mas você já está falando de passado, com a sua vida, com o seu sofrimento, com as coisas que você está vivenciando. O passado e o presente estão interligados. Não só isso. Estão interligados e estão mais que interligados, são todos presentes. O que a gente chama de presente, quem vai trabalhar esse tema é Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando ele vai falar, as partes da filosofia dele, fala sobre o tempo, ele diz assim, o tempo é psicológico. O que ele quer dizer com o tempo é psicológico? Ele vai dizer assim, não existe futuro, não existe passado e nem presente. Ele vai dizer assim, se alguém começar a falar do passado, é psicológico, eu estou falando de um passado que só está na minha mente. Eu falar assim, Cláudio, o que você almoçou domingo? O Cláudio vai falar de passado. Nossa, a comida estava boa, comeu uma macarronada ali com um franguinho, né? Tal. Como você adivinhou? Foi, tá vendo? Aí quando você fala essa construção, esse passado não existe, só existe na sua mente, porque você está trazendo ele à tona.
certo? Aí se eu falar assim, Cláudio, não, agora chega para Camila, onde é que você vai passar o Natal do ano que vem? A Camila, eu estou comprando pacote para ir para Gramado e tal. Ó, não existe ainda, ela está programando. Aí a Santo Agostinho, quando pergunta, e o presente? Ele vai dizer assim, ele é tão ínfimo que no momento em que eu penso nele, ele virou passado. Então ele vai dizer assim, o tempo não existe. É fluido demais. O passado não existe, só está na minha mente. E o futuro não existe ainda porque não aconteceu. Então, quando acontece, deixou de ser presente e passado. Então, assim, o que é o presente? É uma linha no qual eu passo. Tudo é psicológico. Nesse sentido, eu falo, presente e passado estão interligados. Presente e passado estão na minha mente, com a mesma força, porque são memórias. Então o que Freud vai colocar é que presente e passado, o que é passado na vida mental pode ser preservado e não está necessariamente apagado. Eu acho que não é nesse texto, mas tem um texto que eu trabalhei com alguma turma, eu ainda vou trabalhar, eu me lembro que eu estava preparando aula sobre isso, que fala da questão do desejo, acho que é da aula de amanhã, da turma de quinta-feira, da questão da atemporalidade do inconsciente, do desejo. Não tem tempo. Não tem porque já faz 10 anos, não tem aquele sentimento. A gente tem uma rádio nova agora, 95.7, Rádio Mercosul. Vocês já viram essa rádio? Rádio Mercosul, 95.7. Eu gravei porque eu falei, não posso esquecer. Só músicas do tempo que o Almir era adolescente. Ontem. A Sueli não está aqui, ele pode falar, né, Almir? Almir pensando nas namoradas, né? Eu fui pro Almir brincando, mas assim, é porque eu comecei 95.7, Rádio Mercosul. Só música 1980, 88, tudo bem assim, aquelas músicas gostosas de escutar. E eu me lembro que na época eu estudava, e até tarde da noite com os colegas de faculdade, ficava escutando rádios românticas, e pensando na menina, na namorada, não sei o que, naquelas paixões de adolescência, e escutando aquela música. Então ficava uma coisa assim. Quando eu comecei a escutar, é como se eu tivesse de novo 17, 18, 19 anos de idade. Eu voltei para aquele tempo. E a coisa mais gostosa é voltar para um tempo, né, que seja agradável. E quando não é agradável, a gente também volta. E a gente volta, e aí a gente evita. Não, isso eu não quero pensar. Né? Conversando com a paciente, ela disse assim, que ela perguntou assim, mas por que a gente se prende tanto àquilo que é ruim? Porque ela começa a lembrar da morte do pai, e ela se lembra de detalhes do velório do pai. Freud discutiu isso naquele texto de 1920, a lei do princípio do prazer. Quando ele fala assim, nós somos muito presos, fala assim, se fosse verdade o princípio da constância, o princípio de que eu busco sempre sentir aquilo que é bom e tento me preservar, quando nós vemos um acidente, a gente não ficava com aquilo martelando na mente e tendo que apagar o tempo todo. Era naturalmente a mente expeliria isso. E acontece o oposto, a mente fica buscando essa sensação desconfortável, e a gente tem que se policiar, porque ela vem o tempo todo. E essas lembranças não podem afetar assim o momento presente? Porque a gente evita. Afeta porque a gente evita. Porque a gente evita, então a gente desencadeia medo, nojo, as angústias começam a acontecer. Se a gente, no momento que ela vê, a gente simplesmente mudar o foco, só que isso exige que a gente já seja maduro para compreender que a dor vem e ela precisa vir só. Mas aí o caminho é esse. Mas a questão emocional? Entender que a emoção não se segura. Emoção não pode ser contida. Emoção tem que ser... Tem que deixar. Ela tem que acontecer. Se eu seguro, ela dói. Ela vira uma outra coisa, se torna um sentimento. O sentimento é cultural. A emoção não é cultural. É aquela palestra. Né? A emoção ela é um movimento. A emoção é um movimento para fora. A raiva é um movimento para fora. A alegria é um movimento para fora. A tristeza. Então você tá aqui, de repente você olha e fala, nossa, que tristeza. A tristeza é ruim? Não, a tristeza levou para um momento, não é que é interligado presente e passado. Também é interligado, mas no momento que eu trago o passado, ele é tão presente quanto o presente, e muitas vezes mais presente que o presente. O indivíduo está numa festa, todo mundo está alegre, toca uma música que lembra aquele presente é feliz. Leva ele para um passado triste, acabou o presente. Então, mais do que interligado,
E a interligação a gente chama isso de cadeia de significantes. Vocês vão discutir isso no futuro, né? Uma coisa leva a uma outra coisa, que leva a outra coisa, que leva a outra... Vai brincar de telefone sem fio? Só para vocês entenderem como é que funciona essa interligação que o Euromídio está falando, né? Eu vou falar uma palavra aqui, eu queria que vocês me dissessem qualquer palavra que se refira a ela. Mas que se refira à palavra que vocês vão ouvir, não à minha palavra, tá? Então eu vou começar com uma palavra e a Claudineia vai dizer uma outra palavra. Você entendeu? Aí ela vai dizer, não é o que significa, não vai traduzir minha palavra. Na hora que eu falar uma palavra, ela vai dizer, não é um sinônimo. Qualquer palavra que diz, que lembra. E aí, a Madalena já não vai lembrar mais da minha, vai prestar atenção na dela. Você sempre vai prestar atenção, né? Então eu vou pensar cadeira. Mesmo. Blusa. Frio. Cobertor. Quente. Quente. Conchego. Cansaço. Aconchego, cansaço. Cara, eu tava com uma na cabeça desde o começo. Não, você tem que... no cansaço. Não é na cadeira, cansaço. Desconforto. Desconforto. Praia. Praia. Férias. Férias. Areia. Areia. Alegria. Alegria. Choro. Choro. Lamento. Lamento. Comer. O que comer tem a ver com cadeira? Você tá na cadeira, mas A mente da gente faz esse caminho. Aí o que acontece? na praia. Nesse caminho que era feito, todas as vezes que a cadeira vem em foco, para ele resolver o problema da cadeira, qual que foi a sua palavra? Comer. Ela talvez coma. Entendeu? Quando inconscientemente está comendo, está resolvendo a cadeira. Como é que alguém, em sã consciência, com o sistema consciente de lógica aristotélica, que 2 mais 2 é igual a 4, vai imaginar que ao comer está pensando em cadeira? Aí você fala, mas e o que tem a ver? Tenta imaginar que em uma cadeira eu vi uma pessoa que eu amo muito morrendo. E o objeto mnemônico, o gancho, é a cadeira. Eu tenho um filme chamado Imaginário, um menino vê o pai se matando numa poltrona. Então imagina o sentido de poltrona para esse menino. Vamos imaginar esse caminho. Só que enfrentar a cadeira é complicado. Olha, essa brincadeira que a gente fez, chegamos à comida. Então isso aqui o inconsciente não proibiria ele de vivenciar. Só que não resolve. Por não resolver, isso vai gerar neurose, repetição. Quando é que isso cessa? Quando o sentido real for dado. Como é que eu vou chegar de comida em cadeira? Então eu vou pulando, cadeira, comida tem a ver com o que você quer falar? Lamento. Lamento. Então a gente vai fazer o vínculo comida com lamento. Aí chegamos em lamento, pronto. Agora depois de lamento, choro. Choro, alegria. Até que um dia, talvez, chegue em cadeira. E talvez nunca chegue em cadeira. Mas começa a se dar sentido ao sintoma. Resgate. É porque se a gente coloca resgate, Ia falar certo, né? eu acho que Freud vai trabalhar isso no texto, onde ele vai falar sobre elaboração. Repetir, recordar e elaborar. Foi a aula de dezembro. Lembra do texto de dezembro? Vocês têm, o pessoal que está entrando agora, no Face tem essa aula. A aula de dezembro, o Freud discutiu esse texto de Freud. Repetir, recordar e elaborar. Freud fala exatamente sobre isso. É quando ele fala do abandono da hipnose e o abandono da catarse. Quer dizer, quando a gente fala de psicanálise, a gente fala, então é método catártico, então é hipnose. Freud foi passando por tudo isso, foi abandonando. Foi falando assim, olha, é bom, tem sua utilidade, mas a psicanálise tem um caminho mais profundo em elaborar tudo isso. Elaborar. Então, por isso que não seria só resgatar. Elaborar. É o que a gente faz em terapia, né? A elaboração Às acontece vezes em volta ao terapia. mesmo assunto, mas de várias diversas formas. E a elaboração não me tira o comportamento à dor, ela dá sentido à dor.
E no momento que dá sentido, eu passo a ficar livre para continuar. Ou não. Só que normalmente a pessoa para. Você ia falar uma coisa? Sim. Seria aí o caso assim, você está fazendo uma construção para dar sentido na primeira palavra ali, para chegar a uma... Isso é o que a gente chama de cadeia de significante. O que é cadeia de significante? É quando a gente pega um signo, um símbolo, a gente interpreta que tal coisa significa tal coisa e mostra assim, não tem essa coerência tão óbvia, tão lógica. Porque isso tudo está acontecendo num sistema que é inconsciente. E o inconsciente trabalha com representação. Ele não trabalha com a fala lógica, matemática, aristotélica. Exata, né? Não trabalha com essa parte exata. Ele trabalha com comparações e com imagens. O inconsciente nosso é de imagem, é construído de forma simbólica. O simbólico é todo... Né? Tanto, eu estava vindo para cá, aí eu olhei assim e falei, nossa, então, olha, tudo bem, você pode dizer assim, você está meio cego, né? Mas de longe, eu falei assim, eu pendurado uma camiseta do Brasil ali, para comemorar a Copa, estou andando, era uma placa amarela, só que ela estava assim, colocada desse jeito, a placa, e de longe eu só vi um negócio amarelo assim, que parecia uma camiseta. Eu falei, será que estão vendendo, estão expondo? E vim andando, quando eu cheguei mais perto, nossa, é uma placa. Então é uma que desce redonda, não é? Não era a placa da escola, não era a placa de sinalização mesmo, mas balão, alguma coisa. Mas assim, o nosso cérebro vê uma imagem, ele tenta identificar, ele sai buscando sentido para aquilo. Agora, o nosso inconsciente tem uma imagem já vinculada com, que o Lacan vai chamar de significado e significante. A gente vai ter um dia só para estudar esse detalhe, que é bem complexo assim. Mas é a construção do símbolo. No processo analítico, ele faz essa busca. Quando o Freud está trazendo essa questão, aqui ele está discutindo que o nosso passado tem sentido, não tem só vínculo, ele está presente. Aquilo que nós vivenciamos hoje, os desejos que nós temos hoje, os sentimentos, são os sentimentos do passado que estão presentes hoje, completamente presentes, porque nós vivemos o tempo todo uma fantasia. Por exemplo, você está na festa, começa a escutar uma música, essa música te leva para uma outra sensação. Isso é o que a hipnose descobriu como âncoras, né? Nós temos âncoras que nos levam para baixo e para cima. Então, quando você hipnotiza alguém, você pode construir uma nova âncora. Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha formação em hipnose, o professor dizia assim, nunca hipnotize alguém e quando você pedir que a pessoa abra o olho, não fica na frente dele. Mas por que não fica na frente dele? Se você fica na frente, você vira a âncora da pessoa. Se a sensação não é boa, vincula a você essa pessoa. Então, sempre que você pedir para ela, então abre os seus olhos, você tem que estar de lado, que a pessoa abre os olhos, ela não olha para você. E depois você pode trazer uma outra âncora para ela, de bem-estar e assim por diante. Em que situações é recomendado hipnotizar alguém? A hipnose, para o processo terapêutico, dentro da psicanálise, não é hipnoterapia, dentro da psicanálise, ele é uma ferramenta. Então, se está com um paciente com desconforto muito grande, você então pode, se você tem habilidade para isso, você pode fazer algum nível de hipnose. Os junguianos trabalham com uma coisa que é a hipnose, que ele vai chamar de imaginação ativa. Então você pega os arquétipos, então você tem arquétipos, conteúdo, arquétipo masculino, do feminino, da grande mãe, do pai, arquétipos, que são essas figuras mais mitológicas, você insere numa historinha, e você conduz a pessoa pela uma historinha. E a pessoa vai encontrando esses arquétipos e vai dando sentido às coisas dela. Por exemplo, a pessoa tem que tomar uma decisão. Ela não consegue tomar decisão, está amassando barro, não toma. Aí você pede para ela fechar os olhos, ela respira. Imagine que agora você tem uma caminhada, uma montanha a subir. Você começa a subir essa montanha, a pessoa está caminhando na sua fala, ela já está hipnotizada. Isso chama-se hipnose conversacional. Só que não é de transe, a pessoa não fica, não está nesse sentido, mas ela já está hipnotizada. E aí você começa a levar ela para a construção arquetípica, isso é Jung. Freud trazia induções, sugestões. Então, assim, que não vão ser chamadas de hipnose porque ele não está levando a pessoa para o trânsito. Mas quando ele fala assim, olha, quando eu tocar na sua testa, você vai lembrar do seu problema, isso é hipnose, ele está hipnotizando a pessoa. Mas a pessoa está hipnotizada conversacional. Isso foi descoberto. Erickson depois vai descobrir que a gente chama de hipnose ericksoniana, né? Então você chega para a pessoa e fala assim, olha, bom, na semana que vem você vai me trazer um conteúdo novo. Isso é sugestão, isso é hipnose. E a pessoa elabora a semana toda e ela vem e te traz, porque ela está hipnotizada para aquilo.
É nesse sentido. Agora, quando eu vou especificamente para a hipnoterapia, é pontual. Eu estou com insônia e eu quero dormir. Já fui no médico, o problema não é neurológico, o problema não é médico, e eu quero dormir, e eu vou para o hipnoterapeuta, não quero fazer análise, não quero elaborar o meu inconsciente, não quero fazer. É pontual, é para aquilo. Né? Aí o hipnólogo vai implantar em mim uma sugestão. Então o que ele vai fazer? Ele vai achar na minha história alguma coisa, um bem-estar, que ele vai chamar de âncora, e ele vai colocar um gatilho. Porque nós todos já estamos vivendo gatilhos. Nós vivemos gatilhos sugestivos de comida, de comportamento, de hora, tudo são gatilhos, nós estamos programados, isso já é hipnose. Então o hipnólogo vai montar aquilo, só isso, ou desmontar. Então ele vai descobrir com você em que momento aquele gatilho foi montado e vai lá e troca. Então se é um desconforto, toda vez que eu chego no meu trabalho eu começo a ter enjoo, passo mal, ok? Aí o hipnólogo vai elaborar, porque ele não tem esse papel. E se ele fizer isso? Aí ele está usando de ferramentas da psicanálise ou de outra terapia. Mas aí você vai lá, o hipnólogo compreende o que está acontecendo, entende que é um gatilho e ele troca aquela imagem. Então ele troca, traz uma nova âncora para você e ele troca, sugestionando. Que técnica ele pode utilizar? É da hipnose dele. Pode ser conversacional, ericksoniana, pode ser de transe. Porque o pessoal confunde hipnose com hipnose de palco, né? Que tem que derrubar o indivíduo fecha os olhos. Né? Eu estava fazendo os meus experimentos de hipnose e eu estava hipnotizando um colega, o Sérgio, né? Hipnotizando o Sérgio no curso. E ele está lá em transe, quando o Sérgio está em transe, quando eu olho do lado, uma colega que estava me acompanhando também está hipnotizada. Aí eu falei assim, olha que confuso. Aí eu tirei o Sérgio do transe, aí fui chamar o professor, né? Estou com outro em transe. Ele falou, tira ela do transe também. Enquanto eu hipnotizava uma pessoa, a outra ficou prestando atenção no que eu estava fazendo, também ficou hipnotizada. Mas aquela série lá, The Sinner, mostra bastante esse lado da hipnose, né? Da sugestão. Da sugestão, né? Vocês assistiram essa série? The Sinner? The Sinner. Tem 8 episódios só. Ela é bem rapidinha. Mostra bem a hipnose. Assistindo o filme, a pessoa está hipnotizada, então. Tudo é hipnose, então. Tudo é hipnose, sim, isso. Você trouxe, tudo está dentro da hipnose, porque nós somos sugestionados o tempo todo. Sugestionado tomando muito café. A hipnose é a quebra dessa barreira entre o consciente e o inconsciente, né? Não é mesmo isso. Não é. Não é do consciente e inconsciente. Quando se abre espaço. É um espaço entre o consciente e o pré-consciente. Sim. É que o hipnólogo vai chamar de subconsciente. Isso, porque o inconsciente. Funções vitais. O inconsciente eu tenho o id. O id não tem sentido. Então, o que acontece? No momento que eu posso tentar invadir, lá pescar, mas a linguagem que ele vem é uma linguagem pictórica, é de sonho, é deslocada. Então eu vou usar as ferramentas para acessar tudo aquilo. Então eu vou acessar o recalcado. O recalcado que eu vou acessar é o que está com um pedacinho de fora, e o pedacinho está disponível. Porque o que está todo recalcado lá, nem eu sei o que é. Ele não tem sentido lógico. Essa é uma confusão que é feita, de se imaginar que o hipnólogo busca o inconsciente. Aí, por isso que é muito importante que a gente entenda. O inconsciente freudiano não, ele não dá conta. Porque o inconsciente freudiano está no outro sistema. Não é acessível. Mas o inconsciente não se constrói por meio da linguagem? Exatamente. No momento que eu falo, ele deixa de ser inconsciente. Passa a ser consciente. Aí eu construo. Não. Mas isso que você falou é interessante, observar isso. O inconsciente freudiano é diferente do inconsciente do hipnólogo, tá? É totalmente diferente. Não, vamos ver se nós para frente, vamos? Caramba. Vamos lá? Cadê? Vamos falar na frente, vamos? Vai. Hipnose vocês vão ter uma oficina. Porque depois, se vocês quiserem fazer o curso de hipnose, a gente vê com o Ridão e passa o curso de formação e hipnoterapia também, né? Mas aí a gente vai ter uma oficina e eu vou tentar trazer o Ridão de novo, porque a outra turma foi o Ridão que deu uma palhinha pra gente, foi muito bom, né? Excelente. E aí daquele grupinho pequeno, porque o grupo era grande, 30 pessoas, 5 fizeram o curso com ele mesmo. Aí eu consegui com um preço bem reduzido e a gente vai lá e faz o curso de formação em hipnoterapia. Esse é um futuro vai poder fazer, sim.
Você não fez, não. 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 Só o Sérgio que fez o primeiro. No segundo ele não pôde participar. Mas é muito bom. Né? Para quem lida com o público, lida com o sofrimento humano. A hipnoterapia dá muita ferramenta, né? Muita ferramenta. Só para terminar da hipnose, você falou desse negócio da pessoa ancorar o hipnólogo, né? Uhum. É por isso que o Freud falava que um dos problemas era os pacientes dele que começaram a ter desejo por ele. Apesar que é a perspectiva de transferência. O processo de transferência, porque a figura edipiana. O Freud vai percebendo que a Ana O, por exemplo, ela se apaixona por todos os homens que têm alguma ascendência sobre ela, que usam gravata ou que fumam charuto. Então o vínculo todo é com a figura paterna, é edipiano. Então, mas não deixa de ser uma forma de hipnose na qual nós vivemos. Freud percebe que nós vivemos sugestionados o tempo todo. Na verdade, Charcot que vai dar esse germe, essa semente para ele. De perceber que os histéricos estão hipnotizados. Nós só precisamos descobrir um jeito de tirar eles desse transe. Então, o Freud vai descobrir que o jeito é elaborando aquilo que ele está fazendo. Então, o que é passado na vida mental pode ser preservado e não está necessariamente apagado. Não tem nada apagado. É por isso que na hipnose eu posso resgatar qualquer história da minha vida. Agora, qualquer história da minha vida não é inconsciente. Os meus desejos são tornados inconscientes de uma outra estrutura. A minha história não. A minha história eu resgato. Então ele volta para a questão do sentimento oceânico, com que o capítulo começa descartando como uma explicação sobre a origem do sentimento religioso de seres humanos. Ele diz assim, não é um sentimento metafísico. Dentro da psique humana, o meu sentimento oceânico nada mais é do que uma memória. Que memória é essa? Né? Em vez disso, de acordo com Freud, é um desejo de proteção paterna da infância, que continua sustentando na vida adulta. O medo do poder superior do destino. Freud reitera sua frustração com o fato de que este sentimento de unidade com o universo é intangível à análise científica tradicional, porque não tem base fisiológica. Ele vai dizer assim, eu não acho isso no corpo. Você vê alguns médicos ficam aquela besteira, acha a alma para mim, eu acho o coração, já viu essa brincadeira, né? O indivíduo vai lá para a aula de anatomia, primeiro dia de anatomia, e o médico chega e fala assim, abre o corpo ali e fala assim, olha, aqui está o coração, aqui está o fígado, aqui está o rim e tal, né? Onde é que está a alma da pessoa? Para ele tentar descaracterizar, né? Você já viu essa ilustraçãozinha, né? Aí a pessoa fala assim, então acha a felicidade, você tem que fazer uma comparação besta, como é que você compara a emoção com a alma? Eu falei assim, não é tangível, tocável, palpável. É um sentimento que a pessoa tem. E sentimento tem a ver com a história dela. Então ele vai dizer assim, como eu não consigo tocar nisso, é um sentimento de unidade com o universo, ele não tem base científica, não tem como buscar isso na ciência. Aí eu vou provar pela ciência que o sentimento de religiosidade é algo universal. Não, Freud vai dizer assim, o que eu tenho que ver é que existe uma memória, um desejo. Desejo que é de proteção. Quando eu busco essa unidade, sentimento oceânico, eu estou buscando a proteção paterna. O curioso é que essa proteção paterna é uterina. Essa figura paterna não é o pai não, o pai limitador. É o oposto, é o momento que eu sou indivíduo, indivisível. Eu e o outro somos um só, eu e minha mãe. Então seria desejo materno. Desejo de ser um só com a mãe, anterior ao próprio nascimento. Essa que seria a definição. Ele traz esse poeminha aqui, quem sabe alemão pode ler. Eu vou traduzir para vocês, ó. Meu alemão tá bom, hein? O mergulhador, né? Viva o rei, é bom. Ele termina o capítulo falando essa expressão. Viva o rei, é bom. Quem respira a luz rosada. Lá embaixo é terrível. E o homem não tenta os deuses e nunca mais quer olhar o que eles misericordiosamente cobrem com a noite de horror. Ele traz esse poema para mostrar assim, que por mais que eu queira o sentimento oceânico, aqui em cima é melhor. Assim, por quê? Porque aqui o meu ego sabe os seus limites. Essa sensação de profundidade, ela amedronta. Por quê? Porque eu deixo de ser eu. É isso que ele acaba trazendo. Mas ele só cita isso aqui, tá?
A expressão que vocês vão ver no final do capítulo está assim. Acho que está aqui, né? Aqui. Es freue sich, verdad atmeni, né? Viram que o sotaque é do sul da Alemanha, né? Bom, gente, esse foi o capítulo 1. Temos tempo para chegar no 2? Que horas são? 10? Dá para a gente avançar mais um pouquinho só. Porque o 2, olha, é a impossibilidade da felicidade. Então, o capítulo 1 diz assim: quando você pergunta sobre esse sentimento de religião, qual é a origem dele? A origem é essa sensação de quando eu não tinha limites. E quando você pergunta, por que todo mundo quer ser feliz? A felicidade é uma possibilidade? Olha, lembra o nome do livro? Mal-estar da civilização. Então ele vai dizer assim, a impossibilidade da felicidade. Eu não consigo ser feliz. Poxa, Freud era pessimista? Nesse sentido, sim. Mas se colocar que a felicidade é esse sentimento oceânico e a gente tenta fugir do sentimento oceânico, ou seja, a gente não quer felicidade. Não, é que na verdade essa felicidade é um desejo que me motiva a ser buscado e nunca consigo realizar. Então ele vai caminhar dentro disso. A felicidade é uma utopia que eu busco. Mas para eu chegar lá, eu vivo de infelicidade em infelicidade. O indivíduo aceita, para ir para o céu, aceita sofrer limites na terra. Vamos buscar a questão religiosa. Aqui ele recebe não, aqui ele tem os pecados dele, ele faz todos os rituais religiosos, porque para ir para o céu. Se priva de muitas coisas. Isso, se priva das alegrias daqui para ter uma alegria completa lá. Então ele vai dizer assim, tá vendo? É uma esperança, é uma expectativa. E essa expectativa no final me dá sentido. Aí eu consigo tolerar viver mal. Entendeu? Essa é a construção que ele vai fazer. Em O Futuro de uma Ilusão, ele vai tratar bem desse tema no outro texto dele, né? Freud lamenta a preocupação do homem comum com o pai extremamente exaltado. Ele começa a falar assim, que a religião aponta muito esse Deus que castiga, que agride, que vai matar quem peca. Ele traz muito essa discussão, né? Encarnado por Deus, né? Toda a ideia de subornar, essa é a crítica que ele faz da religiosidade, a religião, né? Não a religiosidade, já diferenciamos a religiosidade e o sentimento oceânico, né? Subornar um suposto ser superior pela recompensa do futuro é infantil para Freud. A realidade é, no entanto, que as massas de homens persistem nessa ilusão por toda a vida. Então Freud vai dizer assim, apesar da gente entender que isso é imaturo, como é que você pode imaginar que Deus tão poderoso, sábio, infinito, aceita um subornozinho? Você vai lá, acende uma vela e pronto, Deus vai te ouvir porque acendeu uma vela. Ele começa a falar assim, começa a questionar racionalmente isso. Mas apesar de ser irracional, está cheio de gente racional fazendo tudo isso. E ele começa a questionar por que será isso, né? Olha, os homens, eles apresentam 3 mecanismos principais de enfrentamento para contrariar a sua experiência de sofrimento no mundo. Gravem bem isso. Se viver é sofrer, patos, vai ter uma aula que vai discutir sobre patos, logos e ethos, né? Então, como é que a gente constrói o discurso lacaniano a partir da questão do patos? Mas patos significa sofrimento. Patos é paixão. Patos é um outro sentido para amor. A paixão de Cristo é a patologia de Cristo. Um adolescente apaixonado é um adolescente doente. Então só adolescente se apaixona? Não. Qualquer pessoa que se apaixona está doente. Os sintomas são de doença. Então ele vai dizer assim, como é que eu suporto o sofrimento? Porque viver é sofrer. Eu já nasço sofrendo. Eu era indivíduo, tinha um comportamento, tinha um sentimento oceânico, tudo isso acontecia, nasci, pronto, cortou o cordão umbilical, começa a ter necessidade de comer, eu choro, eu me angustio, preciso do carinho, isso vai dar uma pulsão de vida, agora a vida é suportável junto com a morte, pulsão de morte. Toda essa construção, como é que eu dou conta de suportar? E ele vai eleger então 3 construções aqui. Bom, primeira construção, como é que eu resolvo os meus problemas de sofrimento? Deflexão de dor e decepção através de distrações previstas. Eu planejo o lazer. Como é que eu suporto uma semana de segunda a sexta ou segunda a sábado? No domingo tem churrasco.
No domingo eu vou dormir, eu vou acordar até mais tarde. Eu construo lazer. Eu vou para o cinema, ou eu vou para a igreja, ou eu vou para o piquenique. Como é que eu suporto um ano todinho trabalhando? Dezembro eu tiro férias. Hoje a gente vive de feriado em feriado. Já chega a segunda pensando o que eu vou fazer no sábado. Então eu falo assim, eu consigo suportar, sofrer, tendo a possibilidade de lazer. Tem um filme com Robin Williams, eu me esqueci o nome desse filme, mas onde ele é um judeu que diz que ouviu no rádio que os alemães estão perdendo a guerra. E aí está tendo assim, o filme começa com um monte de gente se matando. É dentro de um gueto, né? E os judeus estão se matando. Todo dia um se enforca. E ele solta esse boato. E aí as pessoas param de se matar. E um dia o rabino, ele entra em desespero, conta para o rabino e fala, tudo mentira. Eu não ouvi rádio, coisa nenhuma. E eu não sei mais como sair dessa mentira. E o rabino vai pedir perdão para o rabino falou, continua falando, eu sei que é mentira. Mas você percebeu que quando você começou a falar isso, as pessoas pararam de se matar? E de fato os alemães estavam perdendo a guerra. Então ele não sabia. E aí quando até eles vão matar ele, né, os alemães vão matar ele, a guerra acaba. É bem interessante, eu não me lembro qual é o nome desse filme, mas procurem nazistas, Robin Williams, vocês vão achar um filme sobre isso, é bem interessante. Mas deflexão de dor e decepção através de distrações. A pessoa distrai, aí ela esquece, espairece. Né? Esse é um caminho. O segundo caminho, satisfação substitutiva. Olha, eu posso ter o meu lazer e arte. Eu vou assistir um show, uma cantata, vou para um vernissage, eu vou para uma exposição, eu vou para o circo. O jogo do Grêmio, o Vander. O jogo do Grêmio, né, Vai Vander? Não, o jogo do Grêmio não vai estar aqui, não, porque não é arte. Se fosse do Corinthians, eu ia ficar quieto. Aí é patos puro, né? Professor, mas faz sentido, não é como viver sem isso aí. Mas então, isso é o que torna suportável. De defesa, sei lá, não. Não, é de desafogo. É de dar conta de sofrer. Sim, de suportar. É uma forma de suportar. Válvula de escape. Sim. Distrações, ou posso viver arte, contemplando quadro, vendo peças de teatro. Então, quando o paciente está muito focado no sofrimento dele, normalmente a gente orienta que ele comece a buscar distrações. Quando eu trabalho esse tema aqui, eu falo muito do efeito linguiça. Vocês já ouviram falar? Eu vou escrever um dia um livro assim, o efeito linguiça. Se vocês verem, eu que inventei isso aí. Algumas pessoas vivem a vida como se fosse um salame. Nasce e morre. Aí a vida é sem graça. Tenta imaginar uma vida esticada. Começo e fim. Salame. Nasci, agora estou esperando morrer. Como é que a vida passa a ter graça? Faz bons. Linguiça. Eu nasci, agora eu sou adolescente, né? Agora eu tenho Natal, eu tenho Páscoa. Vamos transformar isso no ano. Eu não tenho janeiro e dezembro, um ano inteiro. Meu Deus, que ano comprido, o ano não acaba. Não, eu tenho que respeitar as datas. Quais são as datas? Bom, agora é festa junina, né? Então eu tenho a festa caipira, quem não quer comemorar como festa junina, festa caipira, eu tomo como canjica, cocada, as coisas, né, da roça. E agosto? Agosto tem que comemorar o mês dos pais, né? E setembro? Setembro é pátria. Então você começa a dar sentido a cada mês. Vamos. É que tem a tristeza também, a quaresma, né? A quaresma e o carnaval, porque religiosamente a gente perdeu muito, culturalmente perdemos muito a referência disso. Mas o carnaval tem uma função social, que é chamado, quando chega no Brasil, era o famoso entrudo. O que era o entrudo? O entrudo, os portugueses que trouxeram isso. Quer dizer, já que você vai passar 40 dias de jejum, então você tem um dia que você pode fazer tudo que você quiser. Não eram 3 dias não, tá, gente? Um dia você vai fazer tudo que você quiser. O carnaval, na verdade, é só terça-feira, né? Um dia que você faz o que você quiser. Porque no dia seguinte vai ter perdão para todo mundo, é quarta-feira de cinza. Então aquele dia a pessoa aprontava, porque ela ia passar 40 dias em jejum e recolhimento. Então assim, sempre é um efeito, sempre a gente acha uma explicação social para tudo isso. Só que a nossa sociedade ela perdeu. Os nossos jovens hoje, você fala assim, aniversário. Sou jovem, tenho os meus 18 anos, da galera aí, aniversário. O
que vai ter no aniversário? Eu, jovem, né? O que tem na minha festa? Corotinho. Hã? Corotinho doce. Bebedeira. Não, mas bebedeira, o doce já ficou mais pesado. Sabe que é o doce e a bala, né? Depois que um paciente meu me contou, que falou assim, Orlando, se você for numa boate e a molecada tiver com pirulito na boca, sabe que pirulito vem depois que a boca fica amarga, né? Tem as drogas que... Corotinho sabor. Mas toda festa hoje é muito igual. Muito? Igual. É Natal, bebedeira. Que tipo de música? Pauleira. Ou não, né? Estou colocando uma tribo específica, né? Aí não, quando é Natal, Ano Novo, bebedeira é pauleira. Não, agora é Carnaval, bebedeira é pauleira. Nós vivemos uma linguiça, aí essa vida fica vazia. E se a gente segmenta isso, e aí vem isso, a gente começa a ter distrações específicas, a gente começa a aceitar os momentos, vivenciar. Antigamente a gente comia panetone quando? Natal. Hoje não tem mais sentido. Vai hoje, E não no fala que tem. mercado. É aquilo que você falou na aula passada, está acostumado a fazer um caminho o ano inteiro, muda o caminho. E transforma o salame numa linguiça, né? Por isso que eu falei, vocês vão, o efeito linguiça é eu que escrevi esse livro. Vamos ver se eu escrevo um dia, né? Esse livro. A arte e a terceira opção. Freud vai dizer, então, nós temos as 3 opções. Substâncias entorpecentes. Sabe que Freud usou cocaína, né? Muito tempo. Não viciou em cocaína. Deu até pra esposa dele, né? Ele achava que era... Não, ele achava que era remédio. Ele dizia assim que era um remédio do século XX, né? E até que ele percebe que não. E a cocaína depois tem as propriedades anestésicas, ele é traído por um amigo, né? Não perde a patente. Depois ele dá graças a Deus por ter perdido a patente, né? Porque cocaína, os efeitos maléficos, ele não ficou inscrito desse jeito. Então quando a gente fala, Freud era um noiado, a gente tem que entender o contexto dele, né? Freud era um médico que estava testando drogas e a cocaína não tinha essa... Nós não temos esse conhecimento da dependência que ela Mas causa. não abriu a janela. Não, a estrutura dele não era psicótica, né? Senão ele tinha Mas dançado. ele achava que o mal dele, né, que ele era depressivo, né, Orlando? Ele achava que ele mesmo não tinha cura, né? Mas é por isso que ele traz a perspectiva da neurose, né? O neurótico consegue encontrar outro. Só os neuróticos dão conta de curar neuróticos. Essa é a perspectiva freudiana. Porque são empáticos. Hã? Tem empatia pelo outro. É porque consegue entender o outro. Sim, porque no caso... Empatia no sentido de empatia mesmo. Eu me coloco no lugar do outro. Você projeta na vida do outro para entender a dor dele. O psicopata não dá conta de fazer isso. Ele não faz isso. Não, porque ele não tem empatia nenhuma. Ele não consegue sentir o que você está sentindo. E é por isso que no processo analítico, quem é analista está sempre sob supervisão e tem colegas. Por quê? Porque todo paciente mexe com a história do próprio terapeuta. Você sempre, ao ouvir o outro, está se ouvindo. Os fantasmas do outro trazem seus fantasmas o tempo todo. Isso é normal. E aí, se o indivíduo não estiver já resolvido suas neuras, ele pifa ali no consultório mesmo. Eu tive uma assistente minha, não foi minha paciente, era assistente só, uma estagiária, eu encaminhei ela para atender um bipolar e ela saiu bem da sessão, saiu correndo, foi para terapia. Entrou em crise e conversei um pouquinho com ela, falei, liga já para o seu psicólogo, já ligou, ela era estudante de psicologia, já ligou, marcou a consulta, já saiu lá do trabalho, foi correndo, porque quando ela viu alguém com sintomas de psicose, o medo que ela sempre teve, ela tinha medo de ficar louca. O medo que ela tinha passou a ser real na frente dela, alguém jovem como ela que ficou louco. E ela nunca tinha atendido. Ela estava terminando o curso de psicologia. Nunca tinha atendido de frente assim, uma pessoa daquele jeito. Foi bem Professor, mas assim, o neurótico então vai ter uma compreensão, uma compaixão com o outro neurótico. Sim, sim. E quando você está atendendo... E a agressividade, os dois, tá? Que é o que está com a psicose, que já é algo a mais. Quando você... Mas o psicótico, ele traz sintomas da neurose, sintomas. Mas você não consegue se ver na psicose, naquele sentido. Então, quando o psicótico trouxer... Será que não é por isso que é tão difícil tratar dele? Por não ter empatia? É. Talvez. Talvez sim. O Safra trabalha com crianças autistas, com psicótico. E ele fala um pouquinho sobre esse tipo de sofrimento, né? O
os passos ficam bem lentos, que a pessoa tem que perceber muito o que está acontecendo. Né? Não são Isso é passos. difícil, né? Eles não conseguem ter a percepção do mundo, né? Não tem insights, né? Capacidade de insight. É muito reduzida. Porque tudo aquilo que a gente já passou, a gente compreende melhor, né? A gente se projeta, né? É, Transfere, o processo que chama de transferência. Sim. Mas o que você falou tem lógica. Talvez porque a nossa estrutura não é aquela, então nós não nos vemos naquele espelho. Por não nos vermos, não é difícil consegue curarmos. achar ajuda. É. Por onde é o caminho. E se o terapeuta não for maduro, ele talvez tenha até medo, né? Ainda tem esse aspecto, que é o que aconteceu com essa menina, né? Tinha medo da estrutura dela não ser aquela. Então, esses são os 3 caminhos que Freud coloca. E ele vai dizer assim, ó, a conclusão dele. Ele fala assim, então nós temos as diversões, temos a arte, temos as drogas, álcool, né, qualquer nível de droga. Ele fala assim, não achei religião. Ele diz assim, a religião não se encaixa em nenhum desses 3. O Freud concluiu que a religião não pode ser claramente categorizada dentro desse esquema. Então ela é um outro esquema, ela é útil para a sociedade, ela tem um benefício, né? E aí, considerando o assunto, Freud afirma que a crença religiosa pode responder à pergunta do propósito final da vida. Então, a crença religiosa traz uma resposta, que não é nenhuma daquelas 3. No imediato, os homens se esforçam para serem felizes, e o seu comportamento no mundo exterior é determinante pelo princípio do prazer. Então, diz assim, a religião tenta me compensar, me dar prazer, tornar tolerável essa vida tão infeliz. Fala assim, isso é ruim? Eu falo, não, isso não é ruim. A religião tem um papel muito bom, só que às vezes ela que infantiliza, ela corre o risco de infantilizar. Quando? Quando a pessoa, ao invés de entender que o sentimento oceânico dela é uma nostalgia, e quando ela começa a invalidar os desejos e jogar fora e guardar, tudo em nome de uma busca de prazer futuro. Quando faz esse caminho, o indivíduo nunca enfrenta o que de fato ele deseja, ele não se cura. A religião passa a ser, na verdade, uma neurose, né? Mas a possibilidade de felicidade e prazer são limitadas e mais frequentemente experimentamos infelicidade das 3 fontes. Quer dizer, quando eu fico buscando felicidade, mesmo a prometida pela religião, ele vai dizer assim, eu encontro 3 fontes de infelicidade. No meu próprio corpo, no mundo exterior e nas relações com as outras pessoas. O meu corpo dói, meu corpo sente dor, se machuca, envelhece, fontes de infelicidade. O mundo exterior é mau, é agressivo, é depreciativo, me traz infelicidade. E a relação com as outras pessoas, as pessoas me exploram, as pessoas não me veem, então eu tenho um problema. Então, assim, se eu busco a felicidade, eu não consigo achar naquilo que é disponível para mim hoje. Nós empregamos várias estratégias para evitar esse desagrado. Qual é a estratégia que ele vai dizer? Olha, eu posso. Primeiro passo. Agora começa a achar, não contem, tá? Mas começa a achar como é que vocês resolveram o problema de vocês para não serem infelizes. Primeiro caminho, isolando-nos voluntariamente. Pessoal, você fica na minha só. Você vai ver uma vida monástica. Eu quero quase que uma vida monástica. É quase porque a vida monástica, talvez aqui seria mais uma vida de ermitão. Porque a vida monástica pode ser em grupo. No monastério, sim. Aqui de um isolamento, falando de isolamento. Aqui seria de um ermitão, eu vou para o mato. Ou não vou ter contato com ninguém. Eu não quero saber das pessoas. Esse é um caminho. Porque quando eu faço isso, eu deixo de ser infeliz por conta dos relacionamentos com as outras pessoas. Ele não está dizendo que esse é o caminho, ele está analisando como é que nós resolvemos normalmente. E ajuda também um pouco o mundo exterior, né? Sim. Hã? E ele fica sem o mundo exterior. Sem mundo exterior. Não, Dois fatores que já fica só com Sim, mas ele fica com o corpo. o corpo. Ele... Por isso que essa busca de infelicidade ainda me traz algum nível de infelicidade. O segundo é tornando-nos membros da comunidade humana. A vida monástica entra aqui. Ou seja, contribuir para um esforço comum. Aí me junto a um grupo. Qual grupo? Pode ser do time de futebol, pode ser da política, pode ser de uma igreja, pode ser de uma ONG, vou cuidar de cachorro. Tudo isso me tira da infelicidade. Mas aí vai entrar no dogmatismo. Pode ser N situações. Mas assim, qual o objetivo? Tornar a minha existência útil à humanidade. A primeira é, não quero saber de ninguém. A segunda é, minha vida vai ser útil.
Como ela vai ser útil, vai estar de acordo com a minha decisão. Até um clube social. Sim. Sim, eu posso. High society, e vou ali aquela vida que eu posso olhar vazia, mas aquela pessoa se sente útil, né? E aí vai fazer o trabalho dela. Perfeito. Terceiro, influenciando nossos próprios corpos. O que é influenciar os corpos? Ele vai trazer de novo a situação da droga. Olha, a intoxicação é um método particularmente prevalente de influência. Às vezes, nosso objetivo é controlar nosso instinto através de práticas de meditação espiritual. A sublimação dos instintos é um outro método de influência envolvendo o deslocamento da libido ou recanalização de energias para outras atividades. Então, quando eu falo assim, não, eu vou fazer o mindfulness, né? Eu vou fazer yoga, não, eu vou fazer Tai Chi Chuan, eu vou fazer aquela meditação tibetana, né? Tinha um grupo que eu participei um tempo fazendo exercícios, não tinha nada de religioso e trabalhava essa questão da respiração. Chamava-se terapia de respiração. Eles pegavam os princípios da yoga tibetana e a sessão todinha era em grupo, a gente respirava, só isso. Então, respirava com o nariz, com a narina, pela boca, fazia o som do sapo, o som de não sei o quê. Era uma delícia. Ninguém falava nada. Quando eu saía da sessão, tinha gente chorando, tinha gente em posição fetal, tinha gente que tinha desmaiado, só respirando. Olha como é que é catártico, né? Põe para fora aquela coisa toda. E aí, os neuróticos mais resistentes iam embora assim, eu falei, por que eu não desmaiei? E aí era um trabalho bem interessante, porque o psicólogo ia fazer esse trabalho de coleta de pessoas que estavam no sofrimento, e já no dia seguinte agendava, montava a agenda das pessoas. Aí eu ficava sempre no gratuito, fiz o curso gratuito com ele, né, e nunca pifei, né? Eu sempre me segurava para não pifar, mas era uma delícia. Faz bem, muito. Respiração é maravilhoso, né? Bem diz Reich, né? Quando a gente for estudar Reich, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas isso é uma forma de influenciar o corpo. Tá? Então, assim, é uma saída. Eu posso ser ermitão, posso me vincular a um grupo e eu posso começar a trabalhar meu próprio corpo. Como? Posso entrar na turma da tatuagem, eu posso usar droga, eu posso me cortar, eu posso estar num grupo que esvazia a mente, né? Tudo eu estou trabalhando o meu corpo. Então, Freud fala assim, isso tudo são saídas. É a saída? São saídas. Então, eu tenho a ilusão, por exemplo, que ele vai chamar de arte. É saída, aquilo que a gente estava vendo. A disciplina necessária para influenciar a nossa psique faz essa estratégia disponível para muitos poucos. Mais comumente, obtemos a satisfação das ilusões. Como é que o pobre vivencia a arte? Televisão. Assiste a novela das 8. Tem gente que assiste a novela, vale a pena ver de novo, depois começa a assistir Malhação, depois de Malhação vai para a novela das 7, não vou perguntar o nome, daqui a pouco tu vai contar que sabe, então das 7, das 8, das 9 e depois tem a minissérie das 11. E você vive aquela vida. A vida é essa ilusão. Isso é ruim? Não está se discutindo se é ruim, é uma saída. A pessoa evita a infelicidade, que é natural, sendo feliz vivendo a vida do outro. Como é que o cientista social vai trabalhar isso? Alienação. Mas é uma discussão da ciência social. Alienação. Né? Isolamento. Né? Outra estratégia, como mencionado anteriormente, é o isolamento. Mas a realidade a realidade se intromete muito vigorosamente para uma ilusão solitária persistir. Por mais que eu me isole, o mundo me invade. Eu vou me isolar, vou morar onde? Vou morar num sítio para lá de Cambé. Mas de vez em quando eu tenho que comer alguma coisa, tenho que escutar um rádio para saber se o mundo ainda existe, e essa realidade vai me invadir. Posso adoecer, preciso procurar um médico. Então, esse isolamento completo é uma utopia. Agora, com a internet, então ninguém fica mais... Não tem jeito de se isolar, apesar que a gente fica totalmente isolado, né? Mas é diferente a isolação. Orlando, igual aquelas pessoas que cansam, diz que cansa, sabe quando você vê aquelas reportagens, você vai morar, sei lá, na montanha, não sei aonde, aí precisa de comida e volta pra cidade. Vai lá comprar uma coisa. Tem um filme chamado Neo, vocês já assistiram? Esse filme é antigo. Neo é um filme maravilhoso, N-E-L-L. É a história de uma pessoa assim, uma mulher ermitona, vai pro mato e engravida.
Não se sabe, pelo menos eu não me lembro no filme, se ela foi grávida ou se engravidou lá, mas ela engravida. Ela faz um acordo com o mercado lá, que ela deixa o dinheiro no local, o mercado todo mês entrega a compra. Ele não tem contato com esse pessoal do mercado. Mas ó, o mundo invade. Ela tem derrame. Ela tem um derrame, a filha nasce e aprende a língua dela com derrame. Então ela fala todo, né? E aí a menina, aí tem toda uma discussão, porque isso eu já acabei com a alegria do filme, que no final do filme que você descobrir que ela teve um derrame, né? Porque o filme começa com essa mulher morre, e por que descobre que ela morre? Porque o cara vai trazer a compra no mês seguinte e a compra ainda está lá. Aí ele chama a polícia desce, está morta. Está morta e essa mulher tem uma criança, ela é uma moça. E essa moça parece um bicho do mato, porque ela nunca teve contato com ninguém. Então assim, por mais que eu queira me isolar, eu acabo tendo algum nível de contato, é possível. Já assistiu o filme? Acho que já. É muito, com o Jodie Foster. O filme é clássico, né? Quando eu dava aula de história, era obrigatório assistir isso. Bom, finalmente Freud aponta para o amor como uma fonte de felicidade potencialmente intensa, mas tem como inconveniente a vulnerabilidade de proteção do ego que acompanha o amor por outra pessoa. Por que o amor torna vulnerável? Nós falamos isso nessa aula de hoje. O amor, esse tipo de amor, me torna vulnerável. Por quê? O que é amor? Toda vez que eu me abro, mas toda vez que eu me abro para o amor, o que acontece? A gente sofre. Eu tô me É uma abrindo busca para outra e pessoa. nessa Eu busca. me abro para alguém. Quando eu me abro, o meu ego se vê invadido pelo outro, porque a relação é objetal. Só há amor numa relação objetal. Não há amor numa relação libidinal. Então, o narcisismo adoecido não consegue amar. Ele cessa a capacidade de amar. Por quê? Porque eu não consigo construir relações para fora. Então, o narcisismo maduro, secundário, eu continuo nessa construção objetal. Mas quando eu me permito amar, essa relação objetal cria dependência, vínculo com a outra pessoa pode me machucar. Então assim, Freud está dizendo então que não deve amar? Não, não é essa a tese dele. Ele não está dizendo que eu não tenho que me iludir, ele não está me dizendo que eu... Ele está dizendo assim, qualquer recurso que eu arrumar para dar sentido à minha vida vai me levar para sofrimento. Qualquer um. Então sofrer, não ser feliz, faz parte da vida. Né? Enquanto, sem dúvida, é uma fonte de prazer, a beleza não tem... Aqui eu estou falando da beleza, tá? Ser bonito, questão estética. Eu vou dizer assim, a beleza não tem natureza ou origem discernível. Mesmo os estudos filosóficos da estética têm conseguido descrever as condições sob as quais ela é experimentada. Então a beleza pode ser uma forma de alcançar a felicidade. Eu contei para vocês que eu fui num desfile e falei assim, meu Deus, quanta besteira, quanta vaidade, pessoal. Mas essa é a minha crítica, né? As pessoas estão ali, o sentido delas é aquele. Então, é uma busca de felicidade? Sim, tem muita gente que diz que encontrou a felicidade ali. É uma ilusão também. Então, por seu lado, a psicanálise parece localizar a beleza na sensação sexual, uma vez que a beleza é muitas vezes um atributo do objeto sexual desejado. Se eu busco ser feliz por meio da beleza, eu busquei ser objeto de alguém. É incrível quando você começa a observar que quando alguém se vincula muito em ser belo, eu sou belo para alguém. Então, se eu sou belo para alguém, eu sou objeto. Então, esse ato que é tão narcísico, ele é exatamente no sentido narcísico de que eu me coisifico. É isso que eu... Então, se eu busco a beleza para ser feliz, eu estou buscando um processo de infelicidade, que o que é coisa é infeliz. É impossível chegar, então, a um estado de felicidade plena. Então, se eu estou buscando o sentimento oceânico, o que Freud está dizendo assim, nessa vida, esquece. Eu só tenho ele como lembrança de um momento que eu estava no útero. Porque nessa vida eu não vou ter essa construção. E Freud, quando ele fala do sentimento, eu falei, eu não consigo lembrar desse momento. Mas deve ter existido porque algumas pessoas têm. Nenhuma das estratégias acima irá funcionar completamente. A felicidade é um problema da economia da libido do indivíduo, afirma Freud. Cada indivíduo deve identificar o tipo de felicidade. Olha como é interessante.
tipo de felicidade mais importante para ele, bem como a capacidade da sua própria constituição mental para experimentar a felicidade. Gente, isso aqui casa demais com o que a gente chama na filosofia de existencialismo. O que é existencialismo? É engajamento. Eu me vinculo a algo, então aquilo é certo. Então Freud vai trazer muito desse caminho nessa teoria dele. Não tem um tipo de felicidade específico, mas eu tenho que entender, eu posso fazer opção. E tenho que entender que essa opção nunca será completa. Ela sempre terá falha, porque eu sou condenado a não ser feliz. A adaptação ao ambiente externo também é a chave para um rendimento máximo de prazer. Religião reduz essas variáveis por ditar um caminho simples para a felicidade. Por que muitas vezes a felicidade é vinculada à questão da religiosidade? Porque a religião simplifica a situação. Tenta imaginar o seguinte, situação. Vamos pegar a Tamires, que a Tamires é religiosa, mas vamos pegar você como exemplo. A Tamires não é religiosa. Aí ela amanheceu no domingo de manhã e fala, meu Deus, hoje o que eu faço? Vou dormir? Não, eu vou para a balada. Ah, mas para balada, meu esposo não gosta muito da balada. Não, então eu vou para o cinema. Ah, não vou para o cinema, não sei, não está passando um filme bom. Perceberam a crise que ela está? A Tamires agora é religiosa. Levantou de manhã, para onde você vai no domingo? No domingo, eu vou para casa da minha mãe, depois vou para a igreja. Pronto, tem a rotina, entendeu? Simplificou. É certo ou errado? Não, Freud não está discutindo isso. Está dizendo assim, a religião diz o que eu tenho que fazer. Então, se ela diz o que eu tenho que fazer, eu não entro na neura, no desespero das pessoas que não têm religião, que não sabem o que fazer. A vida passa a ser vazia, porque eu fico buscando referência. Bons tempos eram aqueles que nós tínhamos 3 canais, né? Globo, SBT e Record. Depois a Band e a Manchete, 5. 5 canais. Hoje, você chega na sua casa, pega o controle lá da net, 2 horas você procurando o filme, vai dormir, não assistiu nada, correndo os 200 canais. Bons tempos era aquele que você chegava na lanchonete e falava, o que você quer comer? Pão com mortadela. E Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola. Não tinha. Já tinha, né? Eu acho que era não, tinha gin, tubaína também, né? Bons tempos. Agora você chega e fala, meu Deus, o que eu vou comprar? É tanta opção que você entra em crise, né? Tem dia que eu vou lá para o Catuaí, aquele dia que eu falo assim, e aí, gente, o que você quer para minha filha, para minhas filhas e para minha esposa? Ah, eu quero sanduíche, então vamos lá. Ah, mas acho que é melhor uma pizza, então vamos lá. Ah, mas por que ele não vai no Habib's? E você já estava pedindo o seu sanduíche. Aí eu olhei assim pro Habib's, chego lá uma fila grande, eu falei assim, tem certeza que vocês querem Habib's? Aí a outra, então vamos pro McDonald's. Aí a minha esposa, vamos para casa, eu estou cansada, a gente pega. Você tem tanta opção, não escolhe nenhuma. Agora imagine, você chegar no local, só tem uma loja. Porque o restante tudo não presta. Essa é a religião. Então assim, Freud diz assim, a religião é cativa e ela tem um papel importante em facilitar a vida. É isso que ele está dizendo. Assim, poupa as massas, né? Tem um texto de Freud que trabalha só o conceito de massa de suas neuroses individuais. Entenderam? Como é que ele coloca o papel da religião? Mas Freud vê pouca coisa de valor na religião além disso. Então ele faz uma crítica. A religião é útil? Ela tira a pessoa dessa neurose individual. Ó, quando ele fala que tira da neurose individual, olha a crítica como ele constrói. Se o crente percebe que a religião coloca tal restrição sobre as possibilidades de sua felicidade, sua única opção torna-se a encontrar prazer na submissão incondicional à sua fé. Entendeu? Então, se eu aceito esse princípio, agora eu aceito os valores da religião que eu estou. Mas Freud observa que tal indivíduo autoconsciente poderia provavelmente encontrar outros caminhos menos árduos para a felicidade. Diz assim, mas se você pensar na vida, se você for uma pessoa, você pode encontrar até aquele caminho que a religião está colocando, mas por sua própria conta. Então ele fala assim, a religião é uma felicidade de massa, mas o princípio da individualidade vai fazer com que o próprio indivíduo chegue talvez até às mesmas conclusões. A felicidade, no reduzido sentido, em que conhecemos como possível, constitui um problema da economia da libido indivíduo. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo.
Todos os tipos de diferentes fatores operarão a fim de dirigir sua escolha. Então isso, nós vamos ter uma subjetividade acontecendo. Eu estou encerrando, tá, gente? Nosso horário já estourou. É uma questão de quanta satisfação real ele pode esperar obter do mundo externo, de até onde é levado para tornar-se independente dele, e finalmente de quanta força sente à sua disposição para alterar o mundo a fim de adaptá-lo aos seus desejos. Então quando alguém chega e fala assim, eu quero tal coisa, num processo analítico, assim, você está disposto a pagar o preço do que você está querendo? Muitas vezes a pessoa cria uma... e na verdade não quer pagar o preço daquilo. Talvez o mais simples, que tal aderir já uma... Muita gente usa muita expressão, eu não dou conta. Só que quer, mesmo assim, fazer aquilo, né? Ter o mesmo ato. A gente tem uma expressão francesa, que a gente vai usar isso para moda, chamado prêt-à-porter. O que é o prêt-à-porter? Pronto para vestir. Pronto para vestir. É a moda C&A. Moda? Prêt-à-porter, pronto para vestir. Você vai na loja, antigamente você ia no alfaiate, tirava a medida, a costureira tira a medida, não sei o quê, volta semana que vem está pronto. Você chega, experimenta, não ficou bom, dá um ajuste, você volta. Então tinha uma roupa para cada um. Hoje nós vivemos a geração prêt-à-porter, está pronto para vestir. Que roupa você quer? Eu quero essa. Põe, você tem P, M e G. Adeque o seu corpo a isso, né? Os GG da vida fica complicado. Eu fico lá no dia, eu compro um GG, está grande, eu compro outro GG, está pequeno, mas gente, o povo não tem um padrão do que é GG, do que é G. Tem dia que eu compro a G, está grande. Aí então agora tem que comprar G, né? Tá bom. Aí não serve. As camisas vão encolhendo, eu nunca engordo, mas as roupas vão encolhendo, né? Nisso, sua constituição psíquica desempenhará um papel decisivo, independentemente das circunstâncias externas. Então, o homem predominantemente erótico dará preferência aos seus relacionamentos emocionais com outras pessoas. Bom, não conseguimos terminar toda a tela de hoje. Só falta uma aqui, só essa. Então, vamos lá. Então, dá para a gente fechar. Só essa aqui próxima. O homem predominantemente erótico dará preferência aos seus relacionamentos emocionais com outras pessoas. Então, somos seres emotivos. O narcisista, que tende a ser autossuficiente, vai buscar suas satisfações principais nos processos mentais internos. O que Jung vai chamar de indivíduo introvertido, e Freud vai trazer a narcisista. Está vinculado a ele, a realidade dele. O homem de ação nunca abandonará o mundo externo, que é o extrovertido, né? Onde pode testar agora a sua força. Então nós temos aí a avaliação que Freud vai fazer. Duas situações, então, fechando. O sentimento oceânico, ele é real, porque um grupo de pessoas sentem, mas é real na capacidade que nós nos lembramos de algo, de um momento, de uma saudade, de um momento em que nós éramos puros. Segundo, o desejo, a busca de felicidade é simplesmente uma busca nunca alcançável, sempre imperfeita, por isso nós somos neuróticos. Nós temos que optar e pagar o preço pela opção que nós temos. Qual é o problema da angústia humana? O problema da angústia é quando eu quero ter duas coisas ao mesmo tempo. E normalmente nós queremos ter duas coisas ao mesmo tempo. Ele começa a construir esse mal-estar na civilização. Para vivermos de forma civilizada, edipianamente falando, só a civilização se houver édipo, se não houver édipo não há civilização, a internalização do certo e do errado, então nós vamos ter algum nível de sofrimento. Ok? Certo? Fechamos? Não conseguimos fechar o capítulo 1 e 2, só não conseguimos passar a crítica, né? Aí a análise a gente vê na próxima sessão, né? Análise do capítulo 2. Gente, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cláudio. Essa garrafa tá indo quase vazia, porque eu tomei Amanhã. Que são mais avançados. O que eles vão ter aula amanhã? Amanhã eu vou falar sobre desejo. Eu não vi, deixa eu pegar um bolinho mais desse. Só umzinho aqui, tá delicioso. Vamos para acompanhar com aquele cappuccinozinho ali. Como que pega esse cappuccino? Isso que a gente tá